Quando você olha para dados hoje, né, dados, um pouco data science, você ainda... mas tem o MLOps, tem as tentativas, mas o profissional em si, eu acho que ele também está precisando um pouco de fundamentos em geral, tá? Está começando mais um Opencast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Sou o Cadu, hoje com dois convidados aqui, com bastante tempo de experiência, né? Pô, Fernando, seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, cara. Rafael, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, Cadu. Pô, Rafael, contar um pouquinho aqui da trajetória, né? Mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, liderou grandes times, Mercado Livre, Turbi, no Verde, e hoje está na frente ali, tanto de produto quanto de tecnologia da DOTS, né, Rafael? Pô, conta um pouquinho aí da sua trajetória, fica à vontade. A trajetória está grande já, acho que tem um pouquinho mais que isso. Cara, eu comecei a programar muito cedo, em casa, com meus pais, antes com meu pai, praticamente, comprou um PC ali na década de 90, antes do PC, né? Detalhe aqui. 90 eu tava comendo terra já. Então, aprendi a programar muito cedo. Pensei em fazer computação, mas daí eu fui fazer prestei vestibulinho para fazer um ensino médio bom, gratuito, que foi em Campinas. Acabei fazendo petroquímica, que é uma química assim, mais especializada. E de lá eu fui para engenharia de materiais, mas concomitante com isso eu sempre programei, sempre tive com os amigos em Jundiaí ali, pré-internet ali, o que a gente chamava de BBS, né? E sempre programando e fazendo, e isso virou um business depois, concomitante com a faculdade. E a gente teve, né? A Embratel na época estava procurando essas BBS para começar a trazer link de internet, então eu comecei, cara, da engenharia fui para tecnologia, meio que do hobby que veio a Embratel e transformou a gente numa empresa. Legal. E com os amigos, e começou desde aí, então, a trajetória, né? Primeiro, então, foi empreendendo que eu comecei com tecnologia, né? Pô, vamos puxar eu quero saber um pouquinho desse tema. Pô, Fernando, também mais de 2 décadas aí, né, com engenharia de software, hoje tá na frente de arquitetura e SRE, cuida de ambientes de alta escala, né? Imagino que deve ficar bastante tempo sem dormir, né? Bastante noites aí sem dormir. Fala um pouquinho aí, Fernando, como que você começou aí nessa área? Cara, eu lembro, eu até comentei, a gente foi pro Web Summit recentemente, eu tinha comentado com o Gilberto, assim, que eu, quando era criança, cara, eu ia pedir pra minha mãe pra gente ir no banco, só pra eu conseguir ver o computador, e eu ficava lá, olhando, pedindo pro gerente me explicar como funcionava, toda tela preta, não lembro se era Clipper, enfim, era alguma coisa desse tipo, e eu já achava aquilo fascinante, assim, já era um negócio muito legal. E aí a minha mãe viu aquele negócio, e aí na época tinha consórcio de computador. A gente não comprava computador igual é hoje, né? Tipo, você vai na esquina e compra. E aí ela fez o consórcio, aí a gente comprou um K62500, cara. Aí foi bem na época do Collor. O que aconteceu? Na semana seguinte tivemos que vender, porque acabou tudo. E aí só, aquela depressão, né? Enfim, mas aí ela sempre viu que eu tinha essa vontade, foi fazendo sempre cursinho de montagem, manutenção, montava aquelas carcaças velhas. A gente tinha sempre em casa, e aí fui pegando cada vez mais gosto, assim, né? Meu primeiro trabalho oficial foi entrar como auxiliar técnico mesmo, né? Então, pegava, fazia manutenção de micro, tudo que já na época fazia tudo, né? E aí até ter a primeira oportunidade lá como programador, que na época o pessoal não chamava de programador, chamava de webmaster, tinha vários nomes lá, né? Vocês são da velha guarda, vamos dizer assim, dessa nossa área. Uma pergunta que eu faço, os últimos 20 anos, né? Se vocês tivessem que definir a área de tecnologia, o que mudou, né? Cara, mudou muito, assim, né? Eu acho que a evolução é tão constante que ela muda todo dia, a gente acaba não vendo exatamente, né? Mas, por exemplo, falando de Quando eu comecei a desenvolver, você precisava saber uma linguagem e um banco de dados. Acabou. Ali você se virava, aí você aprendia mais alguma coisa, às vezes um HTML, e aí você conseguia se virar em muita coisa ali. Já tinha muita tecnologia, mas era o básico para você. Hoje a gente pega estagiário que já sabe pelo menos 2 linguagens de programação. A pessoa tem que conhecer, tem que ter um pouco de noção já de modelagem de dados, já tem que... Cara, já é um negócio assim mais difícil de entrar, né? Então eu acho que hoje a área de entrada
para desenvolvimento, pelo menos, ela ficou muito mais seletiva, né? A pessoa tem que se preparar muito mais. Só que em contrapartida você tem a internet que tem muito mais informação, né? Antigamente a gente pegava artigos super desatualizados, hoje em dia não, hoje em dia tá tudo muito atual. Então o que mudou muito, principalmente com a internet, é como a informação chega, como a gente consegue essa informação e como a gente consegue aplicar do modo fácil, né? Porque antigamente, além de tudo, você ainda precisava de um computador um pouco mais robusto. Enfim, a gente vivia fazendo upgrade de memória para tentar rodar as coisas, enfim, disco. Quem é do tempo dos disquetes sabe, né? Que era muito complicado. Hoje em dia, cara, é uma mãe, né? Você tem tudo muito fácil. Aí dá para você programar até no celular hoje em dia, exatamente, se quiser. Até celular. E o Rafael, o que você acha? Para mim, minha opinião, assim, o mundo evolui, né? Ele está sempre evoluindo, mas não é uma linha reta, né? Assim, amanhã é mais evoluído que hoje. Acho que são, né? É uma curva, né? Tendendo para cima, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, né? Antigamente você falava assim, vou fazer um software né? Pegava, mesmo que fosse web, mas antes da web é até mais fácil, né? Você ia fazer um aplicativo cliente-servidor, eu falava, cara, não preciso de ninguém, se eu gastar meu tempo, eu faço esse aplicativo sozinho. Depois começa a complexidade, você precisa ter um UX, você precisa ter o back-end, front-end, por mais que você possa entender a tecnologia, mas você tem que hospedar. Você fala assim, já tá difícil fazer um software sozinho, né? E daí você precisa ter várias coisas. Daí hoje você fala assim, não, eu já consigo voltar a fazer um software sozinho. Eu tenho toda a parte de hospedagem, eu consigo delegar para alguma solução. Hoje você tem soluções bem no code para web, né? Se elas são eficientes ou outra, depende do seu propósito. Às vezes acho que você tem que tomar alguns cuidados, mas você aparentemente que vem. Teoricamente, a IA te apoia em alguma tecnologia que você não conheça, alguma coisa ali. Então, parece que hoje, né, até tem muita gente fazendo esses micro SaaS ali, soluções, obviamente, com nível de complexidade mais focada ali num problema específico, mas o cara tem muita gente sozinha fazendo soluções de micro SaaS. Então, acho que assim, você fazia sozinho, depois não consigo, agora consigo fazer coisas, né, menores. Então, acho que evolui. Eu tenho uma opinião um pouco mais, assim, eu não acho que muda tudo do dia para a noite, que amanhã você não fizer, mas óbvio, e pelo contrário, eu acho que se a pessoa quer entender tecnologia, é importante ela conhecer os fundamentos. Assim como, né, como um cara que quer ser um grande músico, você pode tocar bem, mas se você quiser ser um músico profissional, você vai querer estudar música clássica. Então, você tem que conhecer as tecnologias antigas, o que é. Você pode abstrair um monte de coisa, mas se você não souber o que é um TCP/IP, não souber o IP, você nunca vai ser o cara mais completo do mundo quando eu falo realmente de prazer, de entender, de saber os detalhes, e isso uma hora ou outra eu acho que faz falta ainda para alguns profissionais. E tem uma tônica que eu consigo ver do passado, peguei um pouco, não muito, mas, por exemplo, antigamente você precisava saber back-end, né? Às vezes um front ali está integrado tudo, Microsoft, né? Era tudo integrado, né? Então front, back, mas você precisava saber muito bem de banco de dados para criar procedures, para criar, ter performance nas queries que você está fazendo, não tinha ORM. Então, eu vejo que tinha muitos mais especialistas, porque a quantidade de tecnologia era menor, né? Então você não tinha aquela pluralidade de coisas que você tem hoje. Então era muito mais fácil para a pessoa se especializar, né? Hoje tem bastante generalista e cada vez mais as empresas estão trazendo, né, esse perfil mais generalista de você precisa ser um desenvolvedor back-end, mas você precisa minimamente saber uma esteira, né? Fazer um deploy, saber rodar um container, saber banco de dados, saber cache. Como que vocês veem isso hoje? Eu posso separar isso em dois, assim, porque eu falei do contexto, mas, por exemplo, assim, quando você toma uma decisão de, né, bom, os bancos relacionais, uma hora, começaram talvez não atender um search de e-commerce, né, alguma coisa do tipo, você fala, vamos para um relacional, daí você diz que não, o banco relacional não serve. Mas ele te resolve uma série de coisas que você teria que levar para outras camadas para resolver. A principal dela é transação, atomicidade, uma série de coisas. Então, hoje, por exemplo, eu caio em algumas empresas que tentaram escalar do mercado financeiro,
e você olha assim, cara, isso aqui não tem um cuidado se dois caras conseguem pegar o saldo. Se, cara, você tem uma ordem ali e o banco de dados te resolvia isso. Não é mágico, mas te facilita um monte de coisa que você coloca a responsabilidade nele. Quando você quer sair, porque você tem um problema de escalabilidade, né? E os bancos hoje, obviamente, melhoraram, mas chegou uma época que eles tinham isso bastante. A pessoa, não, tira de lá, mas daí você olhava, o software não tinha robustez para você falar assim, cara, minha conta bancária está em cima dessa solução. E as empresas começaram a sofrer fraude, porque, obviamente, os caras bons descobrem isso muito rapidamente, né? Porque tem muito cara bom do lado de lá, né? Muito. Muito. Então, assim, eu acho que isso é o fundamento, que eu falo assim, pô, banco de dados tem as limitações, mas eu acho que voltou um pouco atrás, por isso que eu falei que é cíclico. Hoje você não ouve ninguém falando, não usa banco, que isso aqui você não vai ter performance, o cara pega só um aspecto do problema. Eu acho que isso faz parte da evolução. Hoje, pelo menos, não sei o Fernandão, mas no ciclo que eu vejo até de gente bem nova que a gente contrata, já não está nesse hype de falar assim, essa tecnologia não presta e essa presta. Mas eu acho que ali pro início da pandemia, um pouco antes, que muita gente veio para o mercado de outras áreas, fazia cursinho rápido, não sei se eles no cursinho tinha essas coisas, esses cara, full stack em 3 meses, né? Então, Full stack em 3 meses era complicado, né? Assim, a qualidade do software que se entregava na época, assim. Ou que você se deparava, né? Ou que me chamavam para ser CTO. Porque a empresa não escalava, né? Eu tô tendo uma aula de processos, né? E o professor, ele fala, tem uma tônica nessa parte de processos que é input e output, né? Que é o que eles falam, garbage in, garbage out, né? Então, se você coloca lixo, com certeza vai sair lixo, né? Você tem pessoas que não entendem da área minimamente, o seu software vai ser ruim. Ô, Fernando, eu queria te trazer, você é um cara que entende muito de arquitetura. Hoje, como que você vê a evolução de tecnologia, de arquitetura hoje? Para onde você acha que a arquitetura está indo, né? Onde que tinha lá atrás, arquiteturas 3 camadas, enfim. E hoje, como que você vê isso? Cara, hoje eu acredito muito na linha da gente ter uma arquitetura de serviços orientado a eventos, né? Eu acho que isso responde muito mais para o negócio, né? Pegando até um pouco do que você estava conversando com o Gibra aqui, eu acho que assim, a tecnologia tem que ser boa também quando ela atende o negócio, né? Então, cara, a gente tem arquitetura estrela, você faz assim, você faz assado, só que eu via que muitos desses casos a gente acabava não atendendo o negócio de toda forma ali. Sempre ficava um gap, né? Basicamente, hoje eu sou especialista em arquitetura orientada a evento, né? Então, nos últimos, 8 anos, eu basicamente só trabalhei com isso. E em todos os lugares que eu entrei, isso foi atendido desde a área de negócio, a área de arquitetura, a área de desenvolvimento, de uma forma simples, uma forma que não é um negócio, só alguém entende, sabe? Não, tem que conversar com alguém. Não, a arquitetura ela tá mesclada ali, a gente tem que separar em domínios fortes, você tem que pensar um pouco mais ali, tem aquela briga de vai para mim com o serviço, não vai, mas aí isso é muita coisa, você vira no serviço. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que entender mas tem que entender o que o negócio está pedindo. Então, por exemplo, às vezes você vai entrar numa empresa que não tem necessidade de ter microserviço, você precisa fazer um negócio um pouco mais enxuto ali. Então, eu gosto de olhar para a arquitetura conforme a empresa está evoluindo também. Assim como a tecnologia evolui, a arquitetura tem que evoluir junto, né? E às vezes eu vou fazer uma baita de uma arquitetura hoje, já vou entrar com microserviço, no serviço, tudo separado, cara, e às vezes não se provou o conceito, não fez o MVP da empresa, a gente não provou o valor ainda. Então, por exemplo, já entrei numa startup que a gente fez isso, a gente começou com um monolito, cara, provou o valor daquilo e depois a gente foi evoluindo, né? Conforme, só que a gente já pensou um pouquinho mais, a gente separou em domínios, a gente já separou em módulos, então a gente já sabia que se um dia crescesse, a gente já tinha uns módulos pré-definidos ali. Então, acho que é muito importante você olhar para o seu negócio e entender qual arquitetura que você precisa para atingir o seu objetivo. Então, não é só arquitetura por ser arquitetura. É muito lindo a gente pegar hoje todo o livro de arquitetura lá e falar assim, cara, acho que aqui vai servir, e aí você não olhou o seu negócio. Então, assim, eu acho que hoje a arquitetura por eventos, ela atende muito bem várias
opções que a gente tem no mercado, a gente consegue depois transformar isso em outras coisas. Mas, cara, assim, hoje eu tô meio fechado nisso por conta desse viés, assim. Eu acho que ele atende muito bem o negócio e eu consigo passar isso para qualquer outro tipo de coisa que a gente consiga pensar. Então, por exemplo, se o negócio, de repente, mudar de foco e quiser mudar, não fica difícil de mudar, né? Mas tem que sempre atender o que o negócio precisa, assim. Tem que estar sempre aliado, assim, né? Acho que um dos erros do passado foi a gente não olhar para o que o negócio precisava, a gente olhar aquilo só como tecnologia. Eu acho que a gente tem que colocar isso na balança, assim, a tecnologia tem que atender o negócio. A partir do momento que isso acontece, aí eu acredito que pode ser uma boa tecnologia e tem evoluções naturais, né? Lógico, assim, a gente tem banco de dados diferente, a gente tem forma de escrita diferente, hoje a gente tem Kafka, hoje a gente tem coisas muito mais legais, assim, mas atende, é isso que eu preciso, né? É isso que o seu negócio precisa? Será que você está se pagando para ter uma arquitetura tão robusta? Né? Então, eu acho que assim, colocar tudo isso na balança e entender o que você vê de melhor ali para aquele momento, né? Fazer o melhor com o que você tem naquele momento é o que me guia hoje assim, na área de arquitetura. Pô, legal. O Rafa, chama de Gibra, né? A galera virou nome de guerra. Vou chamar de Gibra. Gibra, posição mais estratégica, imagino que deva subir ali para você, né, aprovações de definições de arquitetura, o que faz, o que não faz, e isso tem que estar muito alinhado também com o produto, né? Como que você vê isso, né? Como que você entende que a área, né, estratégica, como um CPO, como um CTO, ela deva apoiar ali a área técnica, a área de, um exemplo, o time de arquitetura aí com o Fernandão? Bom, o CTO é um cargo complexo, né? Porque o CTO, na Turbi eu era um CTO, né? Startup começando com, né? Mais codava do que, né? Cuidava dos problemas do dia, codava à noite, né? KPL também, que eu fui CTO, primeira fase, né? Codava muito. E depois você vai subindo para alguns papéis. Então, o CTO hoje no mercado é um cara bem amplo, né? É diferente early stage de uma outra, assim. Agora, acho que essa flexibilidade, hoje, obviamente, eu tenho um papel bem mais estratégico ali, né? Então, acho que limpar o meio de campo para o time brilhar e essas coisas. Então, arquitetura, então, assim, do meu ponto de vista, né? Obviamente, eu já me meti bastante em arquitetura, né, até conseguir primeiro criar uma cultura e não é porque o Fernandão não acredito nele, não, é todo mundo, cara, você é uma comunidade, todo mundo tem que estar alinhado com aquele senso mais ou menos comum, porque obviamente um pensa de um jeito, outro pensa do outro, então, mas não é o pensamento de cada um que vale, né, você tem a realidade da empresa, você tem a necessidade do negócio, então criar a cultura significa juntar como que a empresa funciona, como que os outros diretor comercial, como que a gente abre mão, aqui eu tenho que abrir mão disso porque o business funciona dessa maneira, e alinhar essas cabeças, né, pegar o Nicoleles lá, criar a BrainNet, né, para a gente trabalhar, todo mundo meio que se entender. Então, quando você cria isso, a não ser o time chamar você, eu vou fazer isso, ou obviamente, algum aspecto de negócio que você sabe que aquele sistema crítico, você entra no detalhe, mas você já cria um modo que isso vira meio natural. Então, acho que o papel hoje é a gente conseguir criar essa estrutura e dar liberdade. Um assunto ou outro, obviamente, você vai fazer um deep dive, né? Porque é estratégico, né? Você tem uma preocupação. Mas, cara, a gente é apaixonado por tecnologia, né? Então, às vezes, Fernando, explica aí o que vocês estão, né? O que vocês estão bolando, porque também não deixa de ser uma fonte de aprendizado para mim hoje em dia também essa troca. Alguma experiência eu trago. Mas eu acho que cultura... Hoje, em tecnologia, e quando eu falo hoje, a gente desenvolve software comercial, né? Vamos chamar de software comercial, a gente desenvolve negócio, tem um software que vai ter clientes envolvidos, né? Parceiros, né? Então, hoje, né, dentro da Dots, a gente tem clientes B2B, mas atende o B2C direto com o nosso app. Então, é todo um ecossistema que a gente tem que se relacionar, né? Grandes parceiros, grandes clientes. Então, hoje, a preocupação maior mais do que, pelo menos para mim, o que eu vejo hoje cara, eu não quero saber se o cara está usando Solid, se o cara está usando
Clean a code. clean code, e se o cara tá fazendo... Cara, você tá olhando o negócio, você tá preocupado com o negócio, você olhou os casos de uso. Cara, o PO traz os casos de uso, mas você é o dev. Na hora que você tá codando, você começa a imaginar, se você conhecer o negócio, pô, a gente não fechou esse ponto, volta. Então, esse ciclo contínuo depende muito do dev, porque se ele pega uma especificação e sai fazendo, não, é o que veio e faz, e ele não tem a crítica dele, você vai entregar software ruim. É um processo, assim, super, para mim, maduro e orgânico. Não, mas, cara, você não pensou nisso, é verdade, né? Esse aspecto, então, isso para mim funciona, mas, lógico, você tem que ter uma arquitetura. Hoje também eu sou bastante, acho que essa arquitetura eventos é uma que funciona bastante para a gente. Você não vai pegar dots que tem mais coisa e falar, o monolito aqui funciona, mas você vê, em alguns casos o cara foi para microserviço, ele voltou atrás para monolito. Aquela roda, porque também exagerou. O cara foi para cloud, hoje quando a gente fala, eu não entendo muito, eu tenho visto algumas coisas, mas o cara está voltando a comprar máquina, Sim, né? Daí eu falo, mas investimento, cara, mas eu não estou na realidade da pessoa lá, né? Pode fazer sentido. Mas o mundo é cíclico, todo mundo vai para cloud, volta, e porque a gente fala, você tem uma estrutura em SAP, por que você está indo para cloud, né? Cara, eu estou indo para cloud. Então, acho que um pouco disso, muita gente foi para aprender também, né? Não, eu vou vender isso porque eu quero aprender. Isso eu acho um erro da pessoa, dependendo do nível, cara, você está lá na empresa para fazer um business. Laboratório corporativo. Laboratório corporativo, cara, me desculpa, mas não, né? Não, já vimos que não funciona. Não deveria. E hoje a gente tem algo complexo que é a área de negócio cada vez mais pressionando para a entrega. Sim. Hoje lidamos com produtos, querendo ou não, o Dodge é um produto, a Blue BMS é um produto, Turbi é um produto. E no final escala de clientes, né, faturamento, no final é dinheiro, na ponta é quanto que está faturando. E como lidar, né, pressão, entrega rápido, sem comprometer a arquitetura, sem comprometer qualidade, eficiência. Como que vocês veem isso? Não tem. Essa é a pergunta-chave aí. Quando a gente achar a resposta certa, a gente vai ficar rico aí, com certeza. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que a gente comentou aqui a gente tem que ser colaborativo, né? Então, tudo que a gente pode ser colaborativo, a gente se ajuda no todo ali, né? Então, por exemplo, hoje eu falo que a arquitetura ela é um braço de desenvolvimento. Por quê? Porque a minha ideia não é fazer coisas lindas e maravilhosas para que ninguém use, né? A minha ideia é que eu consiga ajudar o dev a fazer uma entrega mais rápida. Então, como que a gente faz isso hoje? Eu estou longe de uma plataforma engineer? Hoje onde a gente está longe? Tá um pouco. A gente está caminhando para isso? Pode ser que sim. Mas, cara, o que a gente pode fazer nesse meio tempo que a gente consegue otimizar a vida do dev? Cara, a gente consegue criar template hoje de uma forma fácil lá, então a partir do dia 0 ele não vai fazer setup mais de API. Ele já tem um cara pronto nas linguagens principais que a gente criou e que assim, cara, não é um negócio do outro mundo, tô falando de template. Cara, uma coisa que a gente definiu, a gente sentou junto e como que a gente definiu isso? A gente chamou os desenvolvedores para conversar. Cara, o que vocês entendem que é melhor? Vamos sair do .NET? Vamos ficar no .NET? Vamos para outra linguagem? Cara, os caras queriam ficar no .NET. Aí eu, como arquiteto, vou falar, não vamos. Vamos para a linguagem X? Cara, a gente tem 2 linguagens hoje oficiais na empresa, .NET e Python. Tudo bem para vocês? E a gente sempre tentar ficar mais atualizado possível? Sim, então foram acordos que a gente foi tomando junto. E não uma tomada de decisão, o Fernando como arquitetura hoje define isso. Não, a gente como time chegou numa solução junto e falou assim, cara, isso aqui pra vocês funciona? Funciona. Cara, a esteira tá muito antiga, vamos desenvolver uma coisa nova, a gente tá pensando em pra isso, assim, o que vocês acham? Pô, cara, seria ideal. Então a gente vai evoluindo as coisas, mas de forma colaborativa. Não é uma tomada de decisão que a gente... Tem coisa que a gente... tem coisa que a gente vai ter que tomar... Puta, vamos mudar do X para Y? Vamos? É top-down? Cara, então vamos fazer de uma forma... Como que vocês acham que é a melhor forma de fazer? Entendeu? Então, assim, a gente trazer o time para perto, pelo menos na minha visão aqui hoje como time de arquitetura e SRE, é o que eu enxergo de mais importante, assim, ajudar que o time entenda que o desafio é aquele que a gente junto pode fazer a diferença. Né? Então, assim, cara, uma coisa que eu oriento sempre os times cara, a gente tá aqui para ser empresa. A partir do momento que a gente não atender negócio, cara, ninguém tá aqui para servir mais nada.
Então, assim, putz, vamos fazer uma entrega. O que a gente pode abrir mão de qualidade? Cara, a gente pode abrir mão disso aqui, pode, isso aqui não. Então, tá bom. Então, esse aqui, a gente não vai abrir mão, a gente vai falar pro PO ou pro pessoal de negócio, isso aqui eu não consigo, isso aqui tudo bem, não é uma coisa tão crítica, a gente pode melhorar depois. Cara, isso aqui pode ser uma solução mais rápida, de repente um no-code. Então, a gente tenta junto achar uma melhor solução para aquilo não ser um negócio top-down, ser uma coisa... Cara, como junto a gente entrega mais rápido? Como junto a gente faz mais coisas, sabe? Melhor. Recentemente a gente está estudando bastante IA, acho que o mundo está estudando IA. Então, assim, como a gente usa isso de fato, sabe? Porque eu sou muito cético com isso. Como a gente usa de fato IA no seu dia a dia? E como você prova que isso é ser mais produtivo? Porque você está pesquisando uma coisa que você nem sabe se vai dar certo, né? Então, a gente, nas horas vagas, a gente estuda um pouco, a gente compartilha conhecimento e tenta transformar isso o mais colaborativo possível. Pelo menos do meu lado, eu acho que assim a gente consegue entregar um pouco mais, tentando negociar ali o que é mais importante, o que é menos importante, para não desviar até do princípio que a gente tem, né? Por exemplo, cara, você precisa chegar lá por exemplo, teve uma das aplicações que a gente tinha que ter uns 300 milissegundos, a gente não podia passar disso. Então, o time viu que estava passando um pouquinho lá, estava dando 400, mas o parceiro não ia aceitar. A gente sentou todo mundo junto e falou assim, cara, melhora nisso, coloca cache aqui, faz assim, faz... E a gente resolveu um problema, né? Que era para ser uma entrega, de repente, de um mês, virou uma entrega de 2 dias, né? Porque a gente junto sentou e resolveu. Né? Exato, o time está comprado porque ele participa da decisão. Ele não só aceita, né? Fala assim, não, você tem que fazer em 300. Não, como a gente faz para isso chegar? Acho que o Giba sempre trouxe isso muito pra gente, assim, como você faz para isso acontecer? O que a gente pode fazer? E não dá para fazer. Como a gente consegue fazer isso? Então, é uma coisa que funciona bem pra gente hoje, é trazer o time para perto, sabe? Pô, que legal. O time entender também a dor do cara que tá na frente, que recebe a porrada, né? Essa pergunta ela é bastante complexa mesmo, porque acho que são muitos aspectos que você tem que analisar, né? Mas cara, eu acho que tem muito trabalho, porque se você... Primeiro assim, você falar a área comercial ou quem que seja, a área de negócio está te cobrando, mas você está se cobrando também? Você está engajado naquilo? Porque, obviamente, né, a gente tem, né, é uma área de entrega, como produto também faz parte, né, da solução ali, mas em geral, pensando no time de tecnologia, normalmente você está sendo demandado, né? E acho que esse um viés também é a tecnologia não ser só ser parte do business, né? Tá no mesmo nível, acho que isso... é bastante estratégico. Por exemplo, isso eu vi muito no Mercado Livre quando eu passei por lá, né? O Mercado Livre é o grande... cria, né? Fala muito com as salas de negócio, então foi um grande case para mim, né? Um grande case porque você tinha isso na cabeça, mas às vezes você ouvia, não, mas isso não é, o mundo não é assim. Eu falei, peraí. Daí você falava assim, pô, não, né? Que o cara que tá dando certo aí Então, eu usei isso muito, me ajudou até essa passagem por lá. Mas eu acho que tem muito trabalho. Mas acho que o principal, de novo, também é um pouco da cultura, né? Você tem, por exemplo, eu vou pegar um caso da Novo Verde, por exemplo, que time fantástico, o cara fazia coisa brilhante, mas uma vez a gente teve uma discussão do ponto de vista, né? Que uma pessoa do time falou, não, eu não tenho que, esse dado aqui, eu não tenho que usar ele, eu não tenho que guardar, porque eu não uso uso esse dado para emitir o contrato. Ele falou, mas o cara lá de política, de crédito, que refaz as coisas, vem na adimplência, usa. Então, daí o cara tinha que fazer todo um trabalho, pegar a origem de novo, ingerir esse dado por fora, sendo que seria muito fácil pegar esse dado. Durante o processo de análise, você pega uma série de informações do cliente. Não, gente, peraí, cara, né? Emitir o contrato não é o nosso negócio. Nosso negócio é emitir o contrato, o cliente pagar e dar resultado financeiro, né, para o fundo investidor. Esse é o business. O business não é emitir o contrato, né? Então, às vezes, é só um esclarecimento para o cara, né, para a pessoa, né, assim, né? E você fala, não, mas, cara, o business depois é retroalimentar o modelo, né, e se possível, né, o sonho de todo mundo é ter um modelo que consiga, né, ser diário ali, que ele fala, não, o crédito está tendo tal comportamento, vai para outro lado. Então, é isso. Às vezes é um pouco eu falo cultura e comunicação. Hoje, você fala assim, o que é o meu, como CTO mais estratégico? É comunicação dentro da área, fora da área, essa criação de cultura que a comunicação faz acontecer. Às vezes você tem a cultura, mas a comunicação falha.
São os aspectos principais. E daí, flexibilidade, né? Trabalho, que eu falei, gente, pô, você não vai mostrar serviço se você só ficar com historinha, né? Uma hora você fala, tá bom, tá tudo errado, mas eu vou fazer, né? E daí você ganha aquela moral, pra você, segunda vez, você conseguir ali falar, não, agora que você já confia em mim que eu faço, vamos tentar organizar um pouco a casinha aí, né? Então, acho que não tem fórmula mágica, mas tem que ter um time, né? Que você confia, que você faz, e você tem que... Daí eu também sempre fui muito contra tudo que a gente vai enlatando, né? Acho que isso fez parte da minha carreira. Eu nunca comprei uma metodologia. Você vai... Né, hoje, por exemplo, sei lá, eu tremo, né? Vou usar um Safia. Eu falando, caramba, o que você está fazendo? O que ágil? O que chama de ágil? Eu sempre tive, mas às vezes você fala, não, eu gosto de usar um Kanban, gosto de ter uma metodologia, né? Eu gosto de... Você tem que ter uma metodologia ágil. Eu separo ainda um pouco o que você chama de metodologia de ciclo de desenvolvimento de software do que você chama de metodologia de gestão, apesar dessas coisas hoje estarem um pouco mescladas, né? Misturou um pouco, mas eu ainda gosto. Metodologia, você tem uma maneira de especificar, de refinar, de fazer, e você tem alguma maneira de controlar isso, né? Para mim é o velho e bom PDCA, né? Como que você faz, você vai fazendo. Então, às vezes você precisa ser, mas... Cara, para o planejamento estratégico nosso por quarter, cara, a gente faz coisa que, sei lá, um tempo atrás os agilistas ou quem era da agilidade era absurdo. Cara, a gente tem muito mais demanda do que capacity no time por quarter. Então, você precisa pelo menos falar, cara, isso é G, isso aqui é tantas horas. Agora, o que a gente conseguiu, né, de uma empresa tradicional, falava, não, tá assinado aqui na pé, não. Cara, isso aqui é só para você balizar a priorização. Isso aqui tem um esforço e tal, mas, cara, o prazo não é escrito na pedra. Então, você vai misturando, às vezes, dependendo da empresa que você está, você é 100% ágil. Por exemplo, a empresa que você está, você mistura alguma coisa, por isso que eu falo do passado, que o cara estava mais acostumado com... Então, se você não souber como era a metodologia do passado, que um diretor com 60 anos de idade estava acostumado lá num processo, a realidade dele, você nunca vai conseguir adaptar a metodologia e falar, cara, não é nem lá nem aqui. Então, esse é que eu falo para você que vale a pena, às vezes, entender a metodologia. Por exemplo, o cara é um agilista, mas vai olhar o PMI, vai entender. Construir uma ponte você não vai fazer com metodologia ágil, né? Você vai lá... Ter os prazos certinhos. Então, entenda isso, porque dependendo do interlocutor que você achar do outro lado, você precisa montar alguma coisa que não é o que está no by the book daquela metodologia que você está certificado. Pô, uma coisa que vocês comentaram bastante, eu vejo muitas pessoas que eu trago aqui, é a parte de cultura, né? Cultura é um negócio extremamente importante para... Quem é desenvolvedor, isso é intangível. Às vezes a galera fala, pô, cultura. O que é cultura? Às vezes o cara quer só chegar lá e programar e boa, né? Curtir, ser feliz, né? Programador gosta de desafio, gosta de código, gosta de energético, né? E como que é alinhar a cultura, né? Para vocês, na visão de vocês... Como que vocês enxergam isso dentro da empresa, né? Visto que cada empresa às vezes tem uma cultura diferente, então talvez da onde você Mercado Livre é diferente da Dose, é diferente das... Como que vocês veem, né, entrar numa empresa nova, tentar passar a cultura, porque às vezes a cultura de ownership, né? E você traz... Isso vem da liderança. Qual que é o papel dos gestores e qual que é a importância disso na nossa área de tecnologia? Bom, posso começar aqui, Fernando, ele me completa. Eu acho que, pelo menos o que tem dado certo para mim, daí você me fala, Fernando, porque você pode falar melhor que eu disso. Liderança é liderado, é mais fácil. É mais fácil, mas cara, todo mundo fala, inclusão, né, poder fazer o negócio. Agora, cara, você ainda vê que tem muita coisa que, cara, é tudo lindo do lado, daí você entra na empresa, não é. Então, eu acho que um pouco, ou pelo menos eu tenho orgulho disso,
Cara, a gente hoje tem gente do Brasil inteiro. Na época da pandemia, que todo mundo tava boom, a gente foi lá e contratou gente júnior. A gente nunca foi a empresa que falou assim que só quero sênior. Não, cara, eu quero formar gente. Cara, a pessoa, né, ela tem que fazer sentido, independente, né, da região, do credo, do que ela cria, né, de qualquer característica dela. Então, a gente criou essa cultura e hoje acho que a gente tem um ambiente de muito respeito e que o cara pode se expor realmente. Falar, cara, eu tenho esse problema, eu tenho isso aqui eu não gosto, isso aqui não é para mim. E daí tem horas, obviamente, que você vai falar, beleza, cara, é isso que a gente tem e ter uma conversa honesta com ele. Então, talvez, né, a gente errou na hora de contratar, mas em muitos casos a gente consegue adaptar. Olha, né, com o Fernandão a gente fez isso recente aí, tinha um cara que não estava indo tão bem de negócio, né, mas não é que não tem gostado de negócio, zero negócio, não, mas é um cara bem mais técnico. E tá lá em SRE, a gente tava num time de negócio, tá super bem. Entregar crédito e passou pro Fernandão. Caraca, o cara de negócio foi pra SRE. Não, é que ele não gostava muito de participar das coisas de negócio. Então, assim, regra de negócio, quando ele é um pouco mais difícil e tal. E SRE é um pouco mais técnico, né? Às vezes é, tipo, basicamente entrada e saída, né? Vamos dizer assim. E lá ele se deu melhor, porque lá a gente conseguiu falar, cara, então ele é um cara mais técnico. Tipo, pega uma demanda e sai com ela. O cara não gosta de negócio, tem menos interrupção, tem menos... É o perfil da pessoa, se tá menos assim. Isso. Mas, por exemplo, tem um outro, que é tech lead agora nosso, assim, agora ele tava numa área, cara, sempre gostamos muito dele, assim, mas a gente fala, cara, falta alguma coisa para esse cara brilhar. E daí a gente realocou ele num negócio que é a característica pessoal dele. É um cara super sistemático, então hoje ele faz política do motor, que é um negócio que você vai ler lá o que o time de política criou e, cara crachá, não pode errar, porque se você errou lá uma vírgula, você está provando o crédito errado. O cara se encontrou lá, tá super feliz, porque você também tem isso, política, batendo meta, atrás de meta, e você é responsável pelo aquilo, deixa muito feliz. Então, acho que essa escuta ativa, que todo mundo fala, né? Então acho que não é nada do que o mercado não fala, mas a gente faz. Poucas empresas implementam. Eu não vou falar pelos outros, mas a gente faz, e eu acho que tem dado certo, assim. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo fazer, pelo menos nas entrevistas, cara, falar a real, assim. Cara, tem top-down sim, é assim, é assado, tem coisa que você não vai gostar, cara, mas principalmente o que a gente leva muito pro dia a dia é transparência. Você tem que falar quando você não gosta, você tem que falar quando você gosta, para que a gente consiga ajustar isso no dia a dia, né, e trazer, cara, de repente, você gosta de tal situação. Quem gosta, eu falo pra você gosta de trabalhar a mais? Ninguém vai falar assim, tenho prazer de ficar... Não, você vai lá porque você tem que fazer, ou então porque você quer fazer um desafio legal, porque você quer fazer alguma coisa. Mas, cara, de vez em quando você vai trabalhar, vai, de vez em quando vai, não tem jeito. De vez em quando alguém me liga depois do horário, tudo bem pra você atender? Cara, tudo, se você não puder contar com uma pessoa assim, cara, às vezes eu já falo, não tem o perfil. Porque o time de SRE, às vezes acontece, você fala, cara, meia-noite alguém te liga. Cara, pode ser um negocinho muito simples, às vezes não, às vezes pode ser um negócio mais complicado, mas você precisa de alguém, de um time, tem uma escala para isso? Lógico que tem, a gente tem que se organizar da melhor forma possível, mas assim, eu acho que tem que ser transparente também com as pessoas, falar assim, cara, tem coisa que dá um monte de coisa errada aqui, né? O que eu costumo brincar até com a minha esposa, falar assim, eu gosto de olhar os defeitos das coisas que a gente vai comprar, porque assim eu não vou comprar enganado, entendeu? Eu já sei o que tá acontecendo. Você vai comprar um carro que tem um barulho, tipo, cara, recorrente lá, cara, me incomoda, eu não vou conseguir ficar com o carro um mês, entendeu? Então, eu procuro saber... O vendedor tem que ser transparente. O vendedor tem que ser transparente, você tem que saber aquilo que você não gosta também. E procurar na pessoa aquilo que você não gosta, porque a gente usa muito a expressão "um santo não bate", mas a expressão "um santo não bate" é porque aquele perfil de pessoa não trabalha igual você. Então, basicamente é isso. Então, você tem que pelo menos entender a cultura da empresa. Uma vez que eu estou na empresa, eu tenho que entender que eu estou de acordo com a cultura dela. O que eu não gosto, é lógico, cara, eu sempre acabo as coisas que eu sou contra ou que eu não gosto, eu sempre falo, a gente podia mudar tal coisa, fulano, vamos fazer tal coisa. Tipo, dou sugestões, mas assim, se eu tô lá é porque eu concordo pelo menos com a maioria delas.
né? Então, dentro disso, é ser honesto com as pessoas pra gente conseguir trazer esse time pra perto, né? Você tendo sempre o seu time do lado, por mais que eles não concordem com uma decisão de negócio, que às vezes a gente não concorda mesmo. Mas, cara, eu às vezes não discuto com alguém de negócio, porque assim, o cara tá à frente lá. Assim como eu não quero que ele venha discutir comigo, perguntar se a arquitetura de microserviço é melhor que X, entendeu? Eu entendo o meu lugar também ali, mas você tem entende que... a melhor opção pro que você precisa entregar, né? Pro que você precisa entregar, entendeu? E ele tem que confiar que eu vou fazer o meu melhor, dentro, seja qual for a técnica que eu use, e eu tenho que entender que vai falar, cara, se ele tá falando que isso aí vende, é porque vende. Se ele não vender, aí ele tem que se justificar com outra pessoa. Mas, assim, minimamente você tem que ter essa colaboração e essa transparência, né? Eu dizer assim, cara, beleza, eu talvez não entenda o que você tá me falando agora, mas eu acredito que você tá fazendo a melhor opção com o que você tem agora. Né? Então, eu acho que tem muito essa relação de transparência entre o time. Para fazer a cultura do time, você tem que ser transparente. Não tem jeito, assim. Até o ponto de falar assim, cara, eu evito hoje de falar pro time, não acredito nisso. Não, cara, é um desafio que a gente tem. Vamos fazer assim, e geralmente o time já fala, mas como isso vai funcionar? Não sei, mas como a gente pode fazer funcionar? Vamos fazer diferente? Vamos tentar falar, cara, beleza, como isso fica melhor? Em algumas vezes a gente já teve algumas demandas que era, por exemplo, o pessoal tinha pedido para trocar um serviço específico, e aí, inclusive, foi com o próprio Gibra aqui, e aí um dos devs do time falou assim, cara, eu não concordo com isso. Eu falei, tá bom, mas me mostra o porquê que você não concorda e qual seria o plano B. Ele mostrou um plano B que era realmente muito melhor, com o mesmo objetivo que a gente ia ter, e o Gibra acabou aprovando ali, porque a gente achou que realmente era mais coerente. Então, assim, às vezes a gente pode estar enviesado por alguma coisa. Quando você tem a transparência e dá a liberdade para o seu time trazer isso para você, você acaba fortalecendo não só a cultura, mas também a confiança. Deixar o time também participar, né? São decisões importantes. Tá vendo porque eu não mexo mais com arquitetura? Porque o pessoal resolve lá. Mas isso é legal, porque... E tem até... É o que a gente estava falando ali, de você trazer para o time, né? A decisão não vem top-down de qual tecnologia, de qual arquitetura. Exato. Então o time ele está comprado, ele já sabe que aquilo vai rodar, talvez não é algo que... Exista uma dívida técnica ali depois, que tenha que ser ajustada, mas eu gosto dessa tônica de trazer para o time participar e tá junto, né? Eu tenho você tá falando de alinhamento de expectativa, eu entrei na IBM no começo da minha carreira em 2009. Eu era um desenvolvedor pleno ali, entrei na IBM, fiquei um ano ali e me prometeram uma proposta, né? Me prometeram um desafio ali de migração de legado, né? De sair ali do banco de dados, era tudo procedure, e na época não era nem microserviço, era serviço monolito, né? Orientado a SOA, né? Eu tava fazendo um MBA, na época tinha começado esse boom de MBA lá na FIAP, matei meu MBA, que nem SOA existe mais, até existe, né? Mas mas é que eu falo, a teoria de objetos distribuídos... É isso. O que matou só foi a tecnologia, só. Né? O conceito é o mesmo. Você tira um barramento que custava alguns milhões e faz alguma coisa orquestrada com Kafka lá ou com qualquer outra coisa. E eu fui para a Ericsson. E, cara, a Ericsson é uma empresa extremamente... com uma governança extremamente complexa, né? Para você mexer em um campo dentro de uma procedure, cara, você tem quase 2 meses para fazer a alteração disso. Nunca que ia ter modernização de plataforma. Esse meu amigo só quis me levar para lá porque ele queria sair, ele precisava colocar alguém. Eu saí de um projeto da IBM muito legal, fui para... Na época era uma consultoria, a Tata me alocou lá dentro da Ericsson, aí fiquei 2 meses, falei, não vou sair daqui. Alinhamento de expectativa. Se tivesse falado na época, vai ter que mexer com procedure, quer aposentar aqui? Se aposenta, um desenvolvedor no início da carreira, querendo mexer com tecnologia nova, acaba fazendo MBA, mexer com procedure, você mata o cara não vai querer ficar. Então eu vejo que... Você cria outro problema, né? Porque ele vai ter que te trocar depois. Sim. E aí você vai ter que ainda fazer esse onboard com outra pessoa, e aí se você parar para pensar, a falta de alinhamento e até entender quem você está contratando, trazendo para um projeto, cara, você pode matar o seu projeto e, pode ser
pode ser a falha do projeto em geral, assim, cara, você não conseguiu acertar uma pessoa ali que não entende, tipo, não que não entendeu, mas que não concorda com o início, meio e fim do que tá sendo planejado, sabe? Eu, até um tempo atrás, lá na empresa, eu peguei o elevador, aí tinha um gerente de projetos desse projeto lá na Ericsson, era o cara que estava na frente disso, ele estava fazendo uma migração de consultoria. Eles estavam tirando a IBM e colocando a Tata, né? E aí eu entrei na Tata ali para tocar esse projeto. E aí eu olhei assim e falei, pô, você já foi meu gestor. Ele não lembrava, há muitos anos. Ele falou, como assim já foi seu gestor? Eu falei, já foi lá na Ericsson, pô. Foi um cara assim, fiquei 2 meses lá, mas a minha passagem foi muito boa. Então ele me apoiou, ele na época não tinha inglês, ele me auxiliou em muitas coisas que eu tinha que aprender. Então eu falei, na época que eu fui sair, eu falei, ó, vou sair, não curto, mas que precisar, eu tô aqui. Então tive uma pequena experiência com um gestor bom. Então, pô, a cultura, ter alinhamento de expectativa, ter pessoas boas que apoiam o time é extremamente importante. Tenho certeza que esses desenvolvedores saíram de uma área, foram colocados em outras, né, a nível de estratégico, né, do perfil, pô, com certeza eles vão lembrar. Falando um pouquinho de dados, né? Hoje a gente está num boom de dados, né? Qual a visão de vocês? Como que vocês acham para onde que está indo dados, o Rafa? Vamos lá, acho que dados... É complexo, ainda é muito mas, amplo, assim, né? acho que pegando um pouco do histórico, eu acho que a engenharia de software, vamos começar por ela evoluiu muito, né? Então, tem uma série de aprendizados, né? Os pipelines que hoje são bastante automáticos, você versionar os códigos, você ter toda uma peer review, toda uma série que foi criada ao longo sei lá, última década aí. Acho que deixou o processo bem maduro. Então, quando você olha para dados hoje, né, dados, um pouco data science, você ainda... mas tem o MLOps, tem as tentativas, mas o profissional em si, eu acho que ele também está precisando um pouco de fundamentos em geral, tá? A média do profissional de data. Muita gente que veio de outra área, ou o cara de analytics que sabe negócio e falta um pouco de teoria. Mas eu trabalhei muito com BI tradicional, né? Quando a gente de tecnologia ainda acabava, né, também se envolvendo muito com BI. Então, cara, os modelos da época lá, você fazia o do seu Data Warehouse, modelo estrela. Depois eu li não vou lembrar o autor dele, mas é um cara da Microsoft que eu aprendi que tabela flat resolve um monte de problema, não precisava ficar até fazendo. Mas você criava os seus datamarts, você criava as coisas e você tinha os relatórios realmente muito robustos do ponto de vista. Você tinha os problemas, não ingeria aquele dado... esse dado, eu não tenho mais o fornecedor e não peguei o dado que eu podia ter gravado e agora eu quero esse dado para fazer um estudo e daí, crio o conceito de Data Lake. Então, Data Lake, mas daí eu vejo que jogaram, você tem um negócio, isso aqui é velho, joga fora, né? Você tinha um problema computacional, obviamente, né? Né, se você fizesse um data warehouse num banco, né, mais relacional, né, que era comum, né, por causa dos bancos de Big Data da época Cognos eram caros, né, IBM, então você usava o seu banco, separava lá uma instância, mas fazia. Mas, cara, a gente fez, cara, relatórios para contact center, cara, né, eu vou citar aqui o Márcio Pedroso, que é um amigo pessoal hoje, né, depois foi CTO da turma, um dos melhores profissionais que eu conheço também, operava os milagres lá, né. E hoje eu falo, cara, cadê esse dado estruturadinho, no detalhe, né? Então, é muita query. Então, hoje você tem umas coisas maravilhosas, né? Do ponto de vista de processamento, né? O Athena, o BigQuery do GCP, né? O Azure eu não conheço, mas cada um... E esses Databricks, cara, mas são maravilhosos, mas eu vou vendo que... Cara, começa também a ter o problema do engenheiro de software. Tem muito dado lá, mas muito dado, mas você não tem o foco no negócio. Então, é muito dado, daí você tem alguém ali que vai fazer o analytics porque alguém está pedindo dado, daí a query não é otimizada, não tem um relatório para aquilo, você está sempre usando esse poder computacional maravilhoso, mas que tem o seu preço para fazer o repórter. Então, o repórter de hoje, mas ele está sempre lupando milhares de dados lá.
Então, de novo, é o conflito de você não respeitar o velho mundo e fala, joga tudo fora, faz de novo. Quer dizer, se você tivesse, resolve um problema do data lake, resolve um problema de tecnologia, mas mantém alguma cultura dos data marts, dos... Porque, cara, a empresa, ok, data science precisa fazer coisa exploratória. Daí você tem essas ferramentas. Ele não faz coisa exploratória num reporte diário. Ele vai explorar dados mesmo, pluga essas ferramentas lá. Então, eu acho que é muito da gente ter realmente fundamentos, olhar o time e fazer. Eu acho que a IA, daí o que a gente está falando agora, né? Porque a gente não fez bem feito, né? Que é o mesmo problema de sempre, né? Você tinha um analista de negócio, eles eram burocráticos, daí você troca o nome para outra coisa, para PO, daí você vai trocando o nome porque... E vai mudando o jeito que ele faz as coisas. O jeito que as pessoas... Mas, cara, não é isso o problema. Então, acho que data tem, sim, os seus desafios hoje. Eu acho que a IA vai ajudar, mas que o pessoal está falando, a IA vai estudar os dados, porque, cara, pega a empresa que conseguiu fazer um dicionário de dados sério, né? Que você tem lá. Não sei, né? Não conheço todas, mas acho que só, né? Se for as super bem estruturadas e com muito dinheiro. Porque toda iniciativa que eu vejo fica pelo meio do caminho. Acho que eu vi um case do Serasa. Aqui também. Se não quiser falar pra você. O cara só vive de dar. Mas é isso, assim, né? Mas eu acho que pega. Agora, acho que a IA vai ajudar, mas eu acho, assim, opinião pessoal, a se provar, a analisar, né? Mas tentando também ver para onde a gente vai. Eu tenho uma opinião pessoal que a gente deveria juntar de novo essas áreas. Assim, não tem porquê... Como eu falei do caso lá da pessoa em desenvolvimento que não via valor em pegar um dado que não era dele, hoje eu acho que você pode pegar todos os dados parceiro, joga numa estrutura de dados inicial, coloca um pipe ali, né, de mensageria que já fez um pré-filtro, mas aquele dado está lá, você já pode ter uma IA entendendo o que é aquele dado que ficou acordado lá, está lá. E daí você pluga essas ferramentas maravilhosas para explorar esse dado. O dia que esse dado falar, agora se eu preciso desse KPI é só mudar o pipe. Se eu preciso fazer um relatório. Então, eu acho que se a gente fizer uma boa organização, e tem muito a ver com negócio, porque, cara, tecnologia é negócio, e data é negócio, e as coisas precisam retroalimentar. Então, hoje, pensa num negócio, microsegmentação, muito na moda. Cara, você tem o sistema, daí o dado em dado duplicado, daí dados faz uma série de coisas para segmentar aquele cara, para esse cara voltar para o sistema para você montar uma tela customizada. Faz sentido? Não faz sentido. Como que você vai fazer microsegmentação? Faz, mas não é ideal, velho. Com dado que o cara está acessando o app, eu preciso buscar um indicador em tempo real e alimentar. Então, para mim, o futuro é pensar numa arquitetura de dados distribuída, misturando tecnologias, mas esses mundos, para mim, eles não vão ser mais independentes no futuro. Acho que vão ser, parte do mesmo processo. Legal. Vamos voltar nesse tema. Achei bacana ali sua visão. E até para o Fernandão, eu queria trazer uma questão aí que é o seguinte, né? Hoje tem muitas empresas saindo do legado e migrando, fazendo migração de código legado, né? De plataforma legada. E aí você tem todo o processo de arquitetura, de criar ali camada anticorrupção, de criar fachadas, né, que os sistemas eles ainda precisam existir, se comunicar, manter os dados dos dois sistemas, aí no final desprioriza, os dois sistemas coexistem, as duas bases coexistem, o dado legado ele coexiste com o dado, né, do sistema que é novo, mas no futuro próximo ele vai passar a ser um legado também. Tu entende que também toda essa parte até de data-driven, né, de jornada data-driven tem muito a ver com a parte de arquitetura, de definição dos próprios sistemas, né, de como eles são criados, né, como eles são evoluídos, tanto a nível de engenharia quanto a nível de arquitetura? Eu acredito que sim, e a gente tem, pelo menos assim, aí voltando até a falar em evento, eu acho que é uma das coisas que a gente resolve bem com o evento, né, porque uma vez que eu gosto muito de sistema distribuído, né, então eu sempre acabo viajando um pouco nessa ideia, assim. Então, uma vez que você tem todo o sistema distribuído, eu não sei exatamente quem é o sistema, mas você tem vários sisteminhas, cada um cuidando de uma parte. E a gente tem uma camada ali dizendo assim, cara, tem um evento de atualização de cadastro, e eu conecto lá, quem quer saber, todo cliente que é atualizado, né, isso acaba trazendo
trazendo alguns benefícios. Por exemplo, eu não preciso ficar cutucando o banco de dados lá para saber assim, cara, me traz os últimos caras atualizados. Ou, cara, você tem basicamente um sistema de fila ali, não importa o que você usa ali, tem algumas tecnologias que são melhores, outras piores, mas cada um com a sua realidade. Mas se a gente tiver um esquema legal de eventos, você consegue resolver a maior parte desses casos, né? Então a gente consegue, a gente está indo muito nesse movimento, mas eu trabalhei na TrackPad também, um sistema de logística, cara, e a gente basicamente só fazia isso, assim, e a gente... TrackPad eu conheço, do Bruno, é legal, bem legal, a arquitetura eu conheço o pessoal de lá. Agora eles estão com a JSL, né? Então eles foram comprados e tal. Cara, mas todo o sistema de logística lá, a gente foi pensado em eventos, assim. Então, cara, tudo que você precisava fazer de comunicação com o usuário, tudo que você precisava fazer, por exemplo, de data lake, tudo que a gente guardava, era tudo feito por evento. Então, por exemplo, já tinha uma camada lá, sabia que mais ou menos quem é que estava mandando o evento e meio que... não era tão mágico assim, mas assim, meio automaticamente já inseria numa tabela própria, por exemplo, a gente controlava muito por exemplo, pessoas que faziam login no aplicativo, né? O caminhoneiro e tanto quanto a empresa que iria fazer o frete. Então, uma das métricas de negócio era essa lá. Então, assim, por exemplo, o mal, eu tinha que saber quantos usuários quantos motoristas estavam logando no app, quantas empresas estavam logando para postar carga, né? Então todo mundo era direcionado para isso. Quando surgia alguma coisa no desenvolvimento, até com o próprio PO, já sabia que essa era uma métrica. Então, por exemplo, não ia subir nunca uma feature sem estar relacionada com... Cara, beleza, então, mas quantos por cento da minha população está usando isso? Então, fica tão fácil de você colocar isso porque acaba ficando com as pessoas. Então, o próprio área de negócio já sabe, cara, mas aqui eu já vou enxergar essa métrica? Vai, porque a premissa do desenvolvedor é assim, cara, nada mais sai sem métrica, nada mais sai sem evento. Então, o próprio evento ele já ajuda a gente resolver boa parte dessas coisas, né? Então, seja para data, seja para um uso de CRM, seja para o próprio evento, ele já serve para você atualizar um monte de coisa. Então, seja atualizar, seja alimentar, seja trabalhar com isso. Hoje a gente está indo muito nessa linha, né? Então, a gente quer trazer alguma coisa um pouco nesse sentido de, cara, o evento tem que ser a minha função principal ali, e se eu precisar de alguma coisa, eu vou consultar um banco, vou consultar um serviço. A partir daí, a gente acaba trabalhando um pouco melhor no que a gente precisa ali, aí vai depender muito de caso a caso. Mas vai muito nessa linha, assim, que a gente, pelo menos que eu penso hoje, né? Essa estrutura, ela resolve muita coisa, não é bola de prata, a gente tem que saber que não existe bola de prata, né? Principalmente em tecnologia, eu acho que ela resolve muitos problemas, tem os seus defeitos sim, né? A gente tem coisas, por exemplo, quando você usa um sistema de fila um pouco mais, vamos dizer assim, pobre, a própria retentativa de processar o evento é difícil, né? Então, às vezes tem até uma interação humana, alguém precisa fazer isso, você pode colocar lá, sei lá, um worker ou um job, uma coisa para reprocessar a fila, mas nem sempre é tão simples assim, tem coisa que a gente precisa um pouco mais. Quando você tem um cara um pouco mais robusto, tipo um Kafka da vida, a gente já consegue fazer algumas outras tratativas sem worker, sem nada, enfim, reprocessamento automático. Nas outras filas também consegue, mas aí depende muito do que você está fazendo, da ação que você quer fazer. Enfim, por exemplo, né, você não conseguiu cadastrar um cara no seu sistema e ele foi para um evento. Se aquele evento não processou e falhou por algum motivo, você quer reprocessar ele? Talvez não, talvez você quer olhar lá o que está acontecendo para resolver um problema que pode ser mais sério. Então, cada caso é um caso, né? A gente precisa entender melhor. E o legal do evento é que ele contou uma história, né? Então, Exato. Desde ali, a gente teve um caso bem legal lá na UAPA, táxi corporativo, que a gente começamos a disparar evento para tudo, mas não no propósito de ser uma arquitetura orientada a eventos, mas, cara, vamos instrumentar, vamos criar evento desde ali do cara fazendo o login do aplicativo, chamando o táxi, o motorista aceitando o táxi, mandando evento para tudo, né? E aí criamos um sistema chamado Storytelling, onde descobrimos muita coisa. O taxista usava GPS fake, então às vezes o taxista tá com vários aplicativos logados e ele conseguia, de alguma forma, usando o GPS fake, e aí existia uma parte ali de leilão, que era basicamente a pessoa que estava mais próxima, tinha um ranqueamento, o taxista mais próximo tinha um ranqueamento,
outras variáveis, ele pegava aquela corrida, né? Táxi corporativo. E o cara apontava para dentro da empresa, né? Ele colocava a longitude e latitude para dentro da empresa e, pô, às vezes o cara tava a 2 km, 3 km, chegando ainda ali no horário de pico para pegar os passageiros, e aí ele conseguia pegar distante. E como que a gente conseguiu pegar isso? Através de eventos, né? Instrumentando e tendo um sistema que mostrava a história a jornada do usuário ali dentro, né? Exato. Pô, tem muito a ver com o produto, né? Eu acho que esse mindset, né? Que a gente chama mindset digital, mas essa junção entre, né? Entre uma solução, né, digital, hoje está no app, na web, está em algum canal digital, com o negócio. Então, fala de evento, mas eu posso levar isso para um outro aspecto, por exemplo. Sei lá, você tem um sistema financeiro, né? Quanto que era lá a parcela que ele tem que pagar? R$100. Pô, ele deixou atrasar, tem lá multa, uma hora diária, então hoje é R$102. Tá, daí você vai lá dar um update no banco de dados, 102. Você fala, beleza. Qual que era o valor antigo? Daí você tem que fazer o fechamento financeiro, que é isso que você tem que pensar lá. Pô, quanto que eu tenho de PDD no último dia útil do mês? Pô, daí você tem que fazer todo um sistema em data para recalcular o negócio. Cara, era só fazer um lançamento. Cara, você tem R$100, parcela original, nova parcela, calculou isso na data tal. Quer dizer, é um lançamento, né? Não deixa... É um evento dentro dos seus dados, né? Não é um evento de distribuir a informação para outros negócios, mas esse pensamento, né, que vem, ele é muito forte. Daí eu tive uma discussão com um rapaz muito inteligente que passou lá com a gente, mas a gente tem um core de pontos, né? E o ponto é isso, né? Essa atomicidade entre débito e crédito, né? É um extrato ali, né? Você tem o saldo e tem uma série de complexidades. Daí esse cara defendia muito a gente ir para um blockchain, né? E eu falei assim, cara, beleza, mas complexidade, administrar o blockchain, conhecer o blockchain. Falei, cara, mas eu trabalhei a minha vida inteira fazendo isso. Ele falou, mas hoje em dia é mais fácil você usar o blockchain, porque está pronto. Então, por quê? Porque realmente, é o que eu falei, talvez perder um pouco de conhecimento desses detalhes tem que fazer. Agora, alguém coda blockchain, obviamente, né? Mas você acaba pegando, lógico, o cara que codou a blockchain, né? Vou respeitar muito, né? Porque tem uma série de preocupações que tem lá, mas você está sempre... Hoje as soluções, elas são Lego. Cara, tem muitas soluções de mercado são Lego. Cara, acelera, mas o dia que você enfrentar um problema, cara, talvez você dá num muro, assim, que você não consegue fazer. Esse é o medo. Mas eu levei essa opinião muito a sério e falei, cara, vamos olhar para isso, blockchain, porque eu tinha assim como eu toco blockchain agora, parece que realmente está indo em alguns sistemas, né? Mas ela ficou muito em hype, mas você fala, cara, fora dinheiro... Não tinha passado a curva ainda, né? Não tinha passado, agora é até legal. Eu falei, vamos olhar, né? Falei pro Fernando, vamos olhar, porque... Mas a gente hoje chega com... Não, né? O time que a gente formou lá fala, cara, você tem que administrar, você tem que fazer uma blockchain privada, ou você vai pagar alguém para fazer a blockchain sua... Cara, tem outro... Você está levando a abstração para outro problema, né? Sim. E a gente entra na coisa do negócio, sabe, cara? É o nosso negócio fazer blockchain? A gente precisa disso? Será que isso vai ser um diferencial? Talvez não. Talvez, acho que hoje, assim, não é um diferencial. Assim, ia ser muito legal ia ser. Não tô falando que é inútil. Não é inútil, assim. O conceito é muito legal. Só que, assim, vai ser um diferencial? O que vai trazer isso para o nosso usuário? Mas eu vou usar a blockchain como um motor de débito e crédito. Eu não vou usar a blockchain para o propósito dela, que é falar, cara, eu tenho uma transação imutável que está aqui, você acessa aqui a blockchain X, que você vai confiar e você vai saber que seu dado está lá, que agora está sendo... muita gestora está fazendo seus sistemas, porque você compra uma cota de qualquer investimento, você está lá na blockchain, você sabe quanto é a cota. Fantástico. Agora, para fazer crédito e débito... Poderia fazer num banco transacional. Aplicar o conceito certo. Saldo de estoque, né? Esse é o mesmo problema, né? O core de pontos, débito e crédito é a mesma coisa de saldo de estoque. Cara, o que vale não é estoque, o que vale é a movimentação do estoque. O saldo de estoque é uma sumarização para você não ter que toda hora
né, voltar, mas a fonte da verdade é o movimento de estoque, desde o primeiro item que entrou até o último que saiu. Você faz isso, tem que bater com o saldo. Se não bateu, tem alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. O core de pontos, mesma coisa. Saldo de banco, mesma coisa. Mas, lógico que tem gente muito boa no mercado, tem dev muito bom, mas esse conhecimento, ele está restrito a um grupo menor de pessoas hoje. Isso, para mim, é um baita problema. Bacana. A gente tinha comentado ali de áreas juntas, né? Dados, produtos, tecnologia. Eu vejo sim que tem um movimento, é um pouco complexo, porque existem corporações aí, gigantes a nível de ter, né, trocentas squads, né, e gerir isso acaba sendo extremamente complexo, né? A gente estava falando ali com o pessoal do Banco Carrefour, 380 pessoas só de desenvolvimento, fora outras áreas, né? Como fazer gestão de um time desse, né? Alinhar a estratégia, ser um cara de produto, um cara de dados, um cara de produto, dados e tecnologia, né? Mas você traga uma visão ali bem bacana, o Rafa. Como que você vê isso? Cara, obviamente, né, você tem disciplinas de produto, né, que um cara de produto vai se preocupar com determinados aspectos do desenvolvimento do software, né, da solução, vamos chamar assim, né, porque hoje, basicamente, a gente chamaria tudo de software, mas a solução, por exemplo, pode ser desde né, alguma coisa que passe, né, fora do software que deveria estar desenhado também dentro do time de produto, né, sei lá. Hoje a gente tem operação, por exemplo, no varejo, a gente é muito digital, né, então tem operação no varejo físico. Então, cara, eu tenho que me preocupar com a experiência do cara ali no caixa, né, tempo, quer dizer, coisas do mundo físico, faz parte da experiência. Então, ela é maior do que só o software, né? Mas você vai ter, obviamente, disciplinas e conhecimentos e busca de informação que são mais relativas ao time de produto. Daí, produto, UX, né? User Research, né? Todas as coisas. Service, tem vários nomes aí que o mercado chama, né? Service Design, vai especializando. E você tem o time de tecnologia. Tecnologia também é um mundo, né? Você tem time que, né, o dev dos devs, que é o time do Fernandão aqui, né, tem um time de arquitetura também com ele, você tem o próprio time dev, então, mas o que eu acho por exemplo, é uma filosofia minha, assim, time de produto, obviamente, hypou muito, olhando, né, os softwares, né, as Big Four lá, né, olhando, né, as startups fizeram muito sucesso, todo mundo querendo copiar o modelo, né? Então, não, vou fazer toda hora, vou chamar uma reunião de discovery, vou fazer... Até pelo hype de SaaS, né? Hype, daí o cara queria dar todas as soluções para o mundo para ele. Na minha opinião, cara, me fugiu o autor agora, né? O escritor, não sei se foi o... Não vou citar porque eu não sei, né? Se foi o Fernando Pessoa, me parece que foi ele, mas que fala que a obra dele, que é uma das melhores, 90% é transpiração, né? Porque ele deve escrever uma página, volta. Então, eu imagino que o trabalho do produto é ouvir área de negócio, ouvir cliente, ouvir tudo. E numa certa hora, eu talvez criei aqui o conceito que eles estavam muito, vamos lá, ter uma reunião criativa, vamos desenhar, e acho que, cara, ouve o mundo, né, você tem que estar ouvindo as pessoas, e obviamente vai ter a sua criatividade, por isso que eu falo que eu sempre fui produto, porque quando eu fazia o KPL, né, que é um RP ali, foi líder do Mercado Nacional, o Mercado Livre comprou, cara, a gente não falava assim, vai ter uma feature, cara, tava ouvindo a Net, cara, tá ouvindo, né, o KPL teve os principais players de e-commerce do Brasil que estavam, né, subindo, então, você ouvia uma coisa do outro, só que a vantagem do KPL, que muito RP se perde aí, tem uma versão para o cliente A, tem uma versão para o cliente B, não, a gente conseguiu fazer um produto, era o mesmo RP, com um monte de tecnologia que, né, vamos chamar de velha pra caramba, mas que era o mesmo produto em todos os
os negócios. Então, se eu ouvir aqui, não, isso vai funcionar, se adaptar. Então, se você era um produto, obviamente não um produto B2C, que hoje eu sou apaixonado pelo... B2C, e é o que mais dá dor de cabeça. Não, eu sou apaixonado. Se falar com o usuário final, entender o comportamento dele, mas sempre na minha carreira foi muito B2B, até o Mercado Livre. Mas, cara, era isso, ouvir, né, 300 players de e-commerce com as suas necessidades e conseguir transformar aquilo num produto único para os 300. Isso foi muito legal. Então, você, cara, de vez em quando você tinha uma criatividade sua, falava assim, cara, pô, você começa também a ser um especialista do mercado de e-commerce, né? O Mercado Livre comprou a gente porque a gente se especializou muito com retaguarda, né? Na época o Mercado Livre queria fazer a parte do fulfillment, não tinha, e a gente era muito especialista nisso. Então, você já começa também a vislumbrar criatividades, né? Pô, isso aqui, com essa ideia do cara, vai dar uma ideia terceira, né? Que é isso, né? Os 10% de inspiração, Sim. né? De você ouvir o mercado, de você estar nesse movimento. Então, eu acho que o time de produtos perdeu, mas eu acho que as disciplinas que você tem, e os research, cara, toda empresa... deixa para lá, cara, ouvir o cliente é fundamental, daí ouvir o cliente é NPS, não é o NPS. NPS é um indicador para você controlar, ter algum negócio, ter alguma métrica fazer, mas é ouvir o cliente mesmo, né, ir lá, fazer teste de usabilidade, fazer teste com cara, com metodologia, né, com metodologia. Design thinking. Mas com metodologia e, cara, põe na frente do cara, não dá dica, né, tem que, né, tem toda uma metodologia para você não tentar criar viés no cara. Mas eu acho fundamental. O que eu não acho, por exemplo, é que as coisas estão desligadas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo mais forte aqui, né? Você, né? Falando aqui de casa não faz milagre, mas porque a gente ainda sofre com isso. Hoje, né, o time de produto no passado, né, bem passado aqui, desenhou lá uma tela linda, né? Você põe o CPF, daí fala, esse CPF eu não conheço, vai pro onboard, esse CPF eu conheço, olá, Rafael. Não dá muita dica, é só Rafael tem muito no mundo. Mas, cara, eu tô falando pro bandido, esse CPF é meu cliente, esse CPF não é meu cliente. Ele já indexa. Beleza, hoje a gente tem uma série de formas de proteger isso via estrutura, via o AF ali. Mas, cara, você dá dica para bandido. Quer dizer, fraude é uma coisa que hoje está... bater aqui, porque fraude né, o pessoal está criativo, né, mas né, tá profissional, vamos dizer assim, né? Tá profissional e... Cara, bem controlado, mas sofremos. Então, assim, se você tem um cliente, então você fala assim, não, mas eu quero dar a melhor experiência para o cliente. Mas, cara, isso não é a experiência do cliente, a experiência dele completa. Então, se você tem uma feature que você achou linda para o cliente, eu só logo aqui com soft link, ou o cara ele está nesse celular, cria uma coisa, ela conceitualmente é muito legal de um aspecto, mas... Cara, de novo, que nem eu falei do cara de tecnologia que tem que, não é o LOA, né, não é o contrato de empréstimo emitido, é a retroalimentação, mesma coisa. Se você criou uma feature que você achou linda, né, o público ali no primeiro negócio achou lindo, mas se você aumentou a fraude em X% e isso deu uma experiência terrível, porque quem teve fraude é a pior experiência possível que você pode ter com qualquer solução. Seu dinheiro até resolver, né, até fazer o negócio. Então, cara, fraude faz parte da experiência de uso. E o cara normalmente, não, isso não é comigo. Dentro do time de produto eu já ouvi. Não, mas, cara, não tem que me preocupar com isso. Não, mas isso é a experiência do cliente. Então, essa visão holística, 360 graus, cara, o que é o seu escopo... Quando você começa a quebrar em muitas áreas e não tem alguém para dar liga, né? Porque é lógico, você o cara de tech não vai ser o cara de produto, são duas, mas alguém precisa dar liga para isso funcionar. Fala, não, você não está vendo um aspecto que esse cara está vendo. De novo, a gente volta na comunicação e cultura, né? Mas para mim isso é importante. Cara, entender esse cara, entender que vários outros aspectos... Não, você tá querendo juntar esses dados numa tela, ficou lindo, mas, cara, isso tá me fazendo eu ter que gastar em custo, em performance. Cara, tudo isso é a solução completa da experiência do usuário. Então, esses mundos, eles precisam, com certeza, andar mais junto.
Você acha que num futuro aí, até mesmo inteligência artificial, agora as empresas estão criando aí, assim, o C-Level de IA, né? Você acha que também isso vai trazer uma unificação até por dados, inteligência artificial para produtos, inteligência artificial para tecnologia, cada vez mais? Hoje tem inúmeras IAs aí que ajudam a produtividade do desenvolvedor. Você pode colocar ali numa esteira para aprovação de pull request. Eu testei esses dias o CodeRabbit. Cara, assim, fenomenal, fenomenal. É óbvio que tem toda uma governança por trás, né? Mas vem para facilitar. E aí são disciplinas cada vez mais, talvez cai para o diretor de tecnologia, o CTO, vai cair também para produto. Então, vocês entendem que isso hoje cada vez mais vai se unificar lá na frente, vai ter um profissional que vai direcionar a estratégia e ali embaixo vai ter pessoas, né, especialistas em cada frente, direcionando a estratégia para as áreas. Hoje já é assim, né? Mas falando a nível de estratégia, né? Você vai ter um C-level mais horizontal, né? Cara, eu acho que, veja, a AI é uma evolução humana, na minha opinião. Um negócio que você tem que combater, você tem que... cara, tem que começar a incorporar, né? Assim como a automação incorporou a indústria, né? Você tem outros dilemas, né? Que você tem que olhar, mas não vamos entrar nesse aspecto aqui, vamos entrar no aspecto do que o ser humano criou, um negócio muito legal, muito, mas como tudo tem uma hype, né? Então a gente tem que ir acompanhando. Eu não gosto particularmente, né? De chegar agora e falar assim, né? Então, esses dias a gente fez uma POCzinha super legal lá com o negócio, gerou todo um front-endzinho, bem um problema específico nosso lá no Lovable. Cara, do caramba, mas eu ainda falo, mas é o que eu quero em produção? Então, vamos pensar aqui, hoje a gente tem todo um design system, os componentes bonitinhos, você quer mudar num lugar, quando você vai fazer com a IA... não sei se dá, quer dizer, teoricamente dá, mas fala assim, cara, vamos começar a pegar uma IA, criar um agente nosso, toda uma tecnologia para ela usar o nosso design system, porque hoje você vai mandar a IA criar, ela vai criar um template HTML, o que for por trás, vamos por HTML, mas do jeitão dela, né, do jeitão dela. Então você quer mudar a tela, então você fala assim, para o dev dar manutenção lá não é a coisa mais fácil do mundo, né, não está mais otimizado que nem o dev tem o estado da arte lá. Que hoje, sei lá, nosso código web tá super bem feitinho, né? Com os designs, Então, você fala assim, beleza, mas eu quero mudar, eu peço para IA. Eu ainda acho que não está nesse nível. Então, mas pode chegar? Lógico, pode chegar, né? Mas daí você fala assim, então vamos já substituir o time de front-end por IA. O back-end vai fazer IA. Eu acho que é um erro, porque assim, eu não sou especialista em front-end, eu pelo menos não sou. Então, deixa o cara de front-end usar IA. Esse cara não pode ter resistência de usar IA. Esse IA tem que fazer parte dele. Cara, faz uma coisa rápida, vamos validar a ideia. Cara, ele não tem que codar um negócio, faz uma IA. Gostaram da ideia? Vamos ver. Agora eu acho que eu preciso otimizar. Eu conheço o código, aqui tá ruim, não tá bom na IA, vamos tentar. Então, eu acho assim, quem tem que usar IA para produzir, por exemplo, né, produzir UX, é o time de UX. Quem tem que usar a IA para produzir front-end mais rápido, em caso ser mais ágil, o time de front-end. Back-end tem que usar a IA para fazer code review, para falar, cara, isso todo mundo já faz, né? Que não faz. Cria uma rotininha que eu preciso conectar em tal lugar, né? Acho que ninguém mais vai fazer né? Ninguém faz, né? Nem a gente, mas você ia no Google, mas hoje a IA é mais rápida para isso. Mas, de novo, os dilemas todo mundo já conhece. O código que ela faz, você tem que ter capacidade de criticar. A IA, para mim, ela estava indo bem, agora ela deu uma caidinha, porque eles tentaram melhorar umas coisas, daqui a pouco ela volta para cima de novo. Então, ela também está estabilizando. Então, o que eu acho? Eu não acho que você tem que ter, pelo menos na minha opinião, um especialista de IA, então o cara vai definir a estratégia da empresa, todo mundo tem que começar a olhar IA, como que vai fazer, mas obviamente tem que ter
as áreas da empresa têm que ter a capacidade de tomar uma decisão conjunta. Cara, como que a gente vai usar a IA na empresa? Então, no caso da DOTS, eu estou responsável pela parte de IA e pensar como que ela vai ser usada corporativamente. Então, assim, como que o RH vai usar a IA, como que vai fazer, então, como que a gente vai fazer políticas, o que a gente faz. De novo, tem governança, tem uma série de coisas que você tem que tomar cuidado para qualquer tecnologia nova que você está fazendo, né? Então, é isso. Acho que ela tem que estar no dia a dia, mas eu acho que é um erro falar assim, cara, tira esse time fora. Não, cara, todo time precisa crescer, né? É a dor. Você vai no financeiro e fala, cara, eu preciso automatizar processo. Não, porque você quer mandar a gente embora? Não, porque eu quero entregar mais rápido. Então, o primeiro momento não é mandar ninguém embora. Qualidade mais rápido. É falar assim, cara, eu quero conseguir produzir mais, resolver mais problema, tentar acelerar. Cara, hoje todo negócio ele é desafiador do ponto de vista de resultado, né? Quer dizer, então você precisa ser mais eficiente, com certeza. Só que assim, você não vai ser mais eficiente se você que não manja num assunto tentar usar IA para acelerar aquele assunto. Cara, tem um monte de detalhes ali, assim como hoje, um código que, né, eu me considero bem melhor de back-end do que front-end. Apesar, na teoria a gente conhece bem, mas dia a dia Sim. Mas, cara, assim que eu falo, quando você é muito experiente, você ia no Google, entrava no link, falava, não é isso aqui que eu quero, rapidamente, batia o olho e falava, não é isso que eu quero. A IA já traz para você, mas a hora você fala, cara, peraí, não tá legal, não né? Não é isso aqui que eu quero também. Você tem que ter essa capacidade. Você tem que saber. Cara, você não vai fazer isso se você não for especialista naquele assunto. Então, eu acho que você tem que entregar a IA como uma ferramenta na área especialista. Suporte, né? Na área especialista. Suporte e aceleração. Eu vejo que até hoje tem muito desenvolvedor que acaba perdendo muito tempo com coisas que talvez daria para resolver rápido, né? O senso crítico de, cara, isso é um problema muito simples, não é simples de resolver, porque se o cara tá quebrando a cabeça ali é porque é um problema que não necessariamente é simples, né? Mas, às vezes você perder tempo você perder 2 dias com um bug que você consegue resolver rápido com uma IA, com uma pesquisa. Porque é isso do pair programming, né? Voltando antigamente. Cara, você tem um parceiro do lado e perguntar para ele, às vezes você tá enviesado, né? E o negócio tá na sua cara e você não vê. O cara fala, não, mas... Vê isso aqui, né? Isso aqui. Cara, eu acho a IA impressionante, né? Um negócio que você troca ideia, né? Psicólogo, virou psicólogo. É um negócio impressionante. Como que você vai negar um negócio que é impressionante? Mas, obviamente, não vai criar um fetichismo também, né? Desculpe as pessoas que estão namorando um IA aí, mas, não vai criar um fetichismo em cima do negócio também, não. É um modelo estatístico por trás, que impressiona a gente, mas, né? Eu tenho um caso de uma amiga que ela tava... Eu expliquei, tem nada a ver com tecnologia, pessoa. Nada a ver. Trabalha com obra. E ensinei o que é o ChatGPT, e aí a função de você conversar, aí deu o nome deu nome para ela, começou a conversar, virou psicólogo, a chat dela. E aí teve um momento que não sei o que ela fez e perdeu todo o histórico. Ela falou, você esqueceu tudo que a gente conversou. Não quero mais usar, não. Tava com a expectativa, esqueceu tudo que a gente tinha conversado. Então, assim, mas existe uma certa cultura também, né? Da gente explicar o que é, como que funciona, né? Não é... Mas não sei, um modelo. Mas quem, né? Eu, particularmente, né, sou fãzaço de ficção científica, né? Então, você tá ali para ver robô, né? Sou louco para ter um robô empregado, né? Vamos usar as coisas. Fernando, como que você tá vendo isso? Como que você vê? Até mesmo a nível de arquitetura, evento, de... você usar IA para instrumentar, né, as aplicações já por default, né, você já ter eventos ali, né, feitos por IA, não sei,
Tô conjecturando. Não, recentemente eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Como a gente trabalha melhor nisso, até se de repente a gente cria um agente pensando nisso, fala, cara, será que esse cara pensou nos eventos certos? Ou tem alguma coisa que você me sugere de jogar um evento? Então eu tenho pensado bastante nisso, assim, porque eu tava até um pouco tempo atrás, eu tava meio cético com o IA. Então, uma das coisas que eu virei a cabeça é falar assim, cara, eu nunca vou saber se isso vai ser bom ou ruim se eu não usar. Então, eu preciso começar a usar, acho que eu me rendi, né? Assim como todo mundo começa a usar. E tenho começado a explorar cada vez mais como que a gente faz isso, né? E aí, recentemente, quando a gente foi lá no Web Summit, eu vi uma frase assim que eu acho que é o que domina o meu pensamento hoje, que as coisas têm que ser colaborativas. Todo mundo tem que saber. Então, é um pouco do que o Júlio estava falando. Então, o cara de front tem que saber como faz, o cara de back tem que saber como faz. Eu, como arquitetura, tenho que saber como isso me ajuda. O time de SR tem que saber. Então, eu tenho incentivado o time a fazer isso, para que a gente traga essa experiência, a gente conversar, para falar assim, cara, o que me ajudou? O que não ajudou? Né? A gente tem feito, por exemplo, um teste lá com o Copilot. Cara, eu pago o Copilot do meu bolso, eu achei sensacional, entendeu? Mas o que a gente fez assim, até pra falar, não é porque o Fernando acha, cara, eu queria que todo mundo testasse. Então a gente pegou algumas pessoas da equipe, a gente gerou um grupo lá e falou assim, cara, vamos usar todo mundo. Já tinha algumas pessoas no time que já pagavam por conta própria e usavam isso no dia a dia. Falou, cara, então legal, me mostra como você usou. A gente tá fazendo uma reunião agora para mostrar como que essas pessoas já usam, pra gente tentar chegar numa vez como assim, cara, isso aqui ajuda vocês de alguma forma? Tem alguma coisa que a gente consegue tornar não padrão, mas assim, de alguma forma mais legal para todo mundo usar, que a gente consiga acelerar conhecimento, que a gente consiga distribuir isso. Então, essa é uma das coisas assim, primeiro a gente tem que usar, tem que testar, né? E aí eu como, cara, parece, mas a minha barba já não me deixa mentir, né? Assim, como já tem um tempo, falo assim, por que eu vou pesquisar como eu faço uma conexão se eu sei de cabeça já? Sim. Cara, mas a hora que você coloca no Copilot lá, que você fala alguma coisa com o colega e já preenche totalmente para você um método com uma conexão, você fala, porque você já fez isso há anos, né? Tipo, você faz muito decorar, tempo. Não preciso mais decorar isso. Eu com um tab eu resolvi um problema lá que, não ia levar muito tempo, mas cara, tá resolvido, entendeu? Assim, então, uma outra linha que eu penso cara, eu vou deixar pra tudo ser, não só falando de IA, mas eu queria que 80% das coisas que eu faço fossem pelo menos automatizadas. Então, assim, se eu puder fazer uma string de conexão automatizada, se a IA puder responder para mim, conseguir resolver, por exemplo, fiz um cursinho desses de internet, sabe, cara? Que você pega lá, gerenciamento de projeto. Como que você coloca IA em gerenciamento de projeto? Um especialista falou assim, você não sabe por onde você começar? Comunicação. IA resolve comunicação do melhor jeito possível. Qual que é o status do projeto, como que tá andando, quem tá com o quê. Manda lá no seu Slack, no e-mail, status do projeto. Cara, então, e aí você vai entendendo como ele te ajuda nisso, né? Então, assim, a gente tá testando e pensando muito nesse jeito de como que a gente faz isso diferente, né? Como a gente começa a usar isso a nosso favor, em vez de achar que é um bicho de 7 cabeças, né? Aí até uma das brincadeiras que a gente falou hoje cara, é mais uma ferramenta para o nosso de utilidade, né? Vamos, tudo que puder fazer automático. E aí eu lembrei de uma parada, cara, que foi assim, quando a gente começou a trabalhar muito com front, o front ficou muito, né? Agora a gente separou bem front e back, né? A gente começou a usar React, né? E lá no React, cara, a galera ficava se degladiando com padrão. Cara, só que hoje os lint resolve isso. Você não precisa mais ficar quebrando cabeça, porque aqui são 4 tabs, aqui são 2, aqui é espaço. Cara, você coloca o nível do lint que você quer, você tem nível hoje lá para colocar, ele já resolve, não precisa mais ficar quebrando a cabeça com isso, né? Antes o Python era muito chato por causa da questão da indentação, hoje a IDEA te resolve, né? Você não precisa mais ficar lá medindo se tem 4 passos de verdade, senão ele vai dar pau na hora que eu compro. Não é mais assim. Então, acho que são exemplos que eu acabo trazendo pro time, que fala assim, cara, hoje ninguém mais fica brigando com o lint. Não, hoje você só aceita lá e que dói mesmo. Um dia isso vai virar assim. Mas eu quero muito colocar isso no dia a dia do time para isso. Assim, 80% das coisas que a gente não precisa pensar para isso, a gente não faz, né? Até tem pessoas hoje que a gente usa, que eles fazem assim, né? Enquanto menos decisão você toma, então, por exemplo, tem gente que só usa camiseta preta, eu sou um desses, tá? Tem gente que só usa camiseta preta, então, quanto menos decisão eu tomo, eu deixo mais energia para o meu cérebro tomar boas decisões. Então, é um pouco disso que eu penso sobre a IA hoje, assim. Eu queria que ela resolvesse tudo para mim, que são coisas mais do dia a dia, são mais 80%. E as coisas mais difíceis, eu queria gastar mais energia. Um projeto novo, de repente resolver um problema do usuário, como que eu economizo
X% dentro da conta da AWS, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas eu tento torrar hoje mais o tutano para isso, e essas coisas mais padrão eu tento fazer tudo no IA, cara. Desde, cara, vou postar alguma coisa no LinkedIn, cara, é IA 100%. Não faço mais nada sem a ajuda dele, entendeu? Não é só por postar, porque antes eu achava muito chato. Porra, todo mundo sabe que você quer por IA. Tá um monte de gente postando todo dia no mesmo horário, textos muito complexos que eu sei que não foi a pessoa que escreveu, cara, mas tudo isso tem jeito, né? Assim, então, tem boas práticas. Fala lá no seu post que você usou IA para isso, né? Não tem problema você falar no seu code review que você usou IA para isso. De repente, a gente até uma forma de você conseguir olhar melhor e passar, de repente, sei lá, você usou um assistente X, a gente usa um outro para fazer um balizamento, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai usando, e, cara, tá aí para adiantar a vida, né? Acho que não tem mais, não tem como, não é o futuro, é o presente, né? Eu vi uma frase esses dias que disseram que foi o Bill Gates, eu não vi se foi dele ou não, mas que a IA foi a última coisa que o ser humano criou, foi inventado pelo ser humano, né? 100% pelo ser humano. A partir de agora, vai ser IA mais o ser humano, né? Então vai ser, não vejo como não vejo como um hype, eu vejo que é realmente uma realidade. Existe um hype sobre coisas que se podem fazer com IA. O hype todo mundo, né? É todo mundo querendo... IA não é hype, mas como você encapsula e se aplica. Porque, por exemplo, o Web Summit, a gente foi lá... É isso que eu queria trazer também. Por que vocês viram de legal lá? Cara, o evento é muito legal. Gostoso de participar, nunca tinha ido. Fui aqui no Rio, né? No Brasil. Cara, é muito legal falar com a pessoa, conhecer. Você tem startups, mas a maioria, obviamente, muita coisa com IA. Mas esses caras estão fazendo agentes muito específicos para uma dor. Eu faço um cara que resolve uma dorzinha. Então ele está pegando a IA, que não está, e está fazendo aquela... treinando, fine-tuning, uma série de técnicas para resolver uma dor. Eu acho que isso vai ser superado muito próximo pelos próprios caras, né, que fazem assim, né, por exemplo, Gemini, o Gemini que a gente usa, né, corporativamente, né, hoje faz resumo da reunião em português, o resumo não é perfeito, né, tá em alfa ainda, né. Mas melhorou bastante. Mas tá melhorado cada dia, assim, e tá em alfa. Então, fala, o contexto Então, você quer pegar um contexto, por exemplo, algumas empresas estão se especializando. Esse cara se especializou porque ele pega uma conversa comercial e já põe no CRM que ninguém preenchia. Fantástico, mas... Cara, você está fazendo uma startup nisso, cara, eu tenho certeza que daqui a pouco... Vai ter um plugin Vai ter lá um plugin... OpenAI que você vai colocar... Da sua... Né, até mesmo do próprio, sei lá, do Teams. Você vai ter um pluginzinho lá. É isso, eu não acho... Então, acho legal. A gente internamente está vendo muita empresa para ajudar a gente com produção de conteúdo, né, vídeo, essas coisas. Tem bastante coisa legal fazendo. Ali acho que tem um pouco mais de dedicação do cara que está preparando, porque, cara, tem muita coisa, muito detalhe, né? Para você fazer um vídeo, por exemplo, né? Você vai lá, pode pegar lá qualquer IA para vídeo, você vai fazer um vídeo, mas fala, não, peraí, não é um vídeo legalzinho que eu vou postar sem compromisso. Não, ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter um detalhe, né? Você não pode ter uma mão com 6 dedos, você, né? Sim. Não pode ser um negócio de sorteio. Então, cara, esse cara, ele tem que fazer um trabalho em cima da IA para chegar no resultado final. Mas é isso, eu acho que tem esse hype, né? Os clouds que estão muito atrás de tentar agregar valor, né? Toda hora querem te fazer coisas. Eu acho que soluções robustas hoje, né, estão mais realmente, que nem falou, em comunicação. Hoje a IA é muito boa nisso, né, então, tem umas soluções muito legais, assim, de chatbot, isso eu acho que é a parte que está mais robusta, mas as outras eu acho que vão vir logo atrás. Se a gente falou de data, eu acho que data, todo mundo devia estar olhando IA para olhar data, porque acho que é um desafio. Por exemplo, tempo atrás, né, já faz algum tempo, mas eu falei, cara, como que malte é calculado, né? O que entra no malte, né? A gente tem a métrica de malte,
mas o que entra no malte? Que transações que compõem o malte, né? Essa, daí você tem que, não, peraí, daí chega lá com o cara que fez o negócio, então, pô, cara, já tem que nascer a regra de malte, você pergunta para ele, cara, que o malte faz, né? Como que é calculado o malte? Ele ajudou a escrever a query, sabe exatamente como aquilo é feito, cara. As empresas têm que olhar para isso. Essa base de conhecimento da empresa tem que estar altamente disponível. Isso é um dos aspectos que a gente está tentando mais acelerar lá, porque, cara, é uma perda de informação que você não precisaria, né? Então, cara, tem muita coisa legal. Acho que não sou aquele cara radical, não, que você fala assim, cara, não começar hoje, você vai morrer. Não sou esse cara radical, não. Nem que... porque, cara, era assim, se você não tiver no app, você vai morrer. Cara, ela é muito importante, mas daqui a pouco você vai comprar. Se é um pequeno negócio, vai vir alguém com uma solução pronta que você compra. Perfeito. E você... Não acho que o mindset, sim, né? O mindset, mas, cara, mindset é um negócio que não é só usar IA, é como que a empresa começa a pensar que a IA é um negócio que vai... Igual as áreas que você pode acelerar, né? Você tem frentes ali, desenvolvimento, né? Você pode pegar um tech lead ao invés de ter que avaliar por request, é importante, mas, pô, o cara vai se preocupar com outras coisas que agregam mais valores, né? Exato. É isso que a gente fala, por exemplo, a gente fez um teste lá nesses caras que avaliam por request, né? Do Gemini mesmo. E, cara, assim, putz, se ele conseguiu, por exemplo, no teste foi proposital, mas a gente deixou uma env lá, ele conseguiu pegar. Se ele conseguir pegar todas as envs, tudo que a gente não deveria expor, por exemplo, no código, se ele conseguir travar essas coisas, cara, eu liberei o meu tech lead pra, tipo, eu não precisa mais olhar para o env. Será que alguém esqueceu uma env aqui? Não, cara, a query tá certa, não, isso aqui tá no lugar certo, o domínio tá certo, coisas mais importantes que realmente, talvez, a IA do futuro resolva. Mas hoje, assim, são coisas importantes para a empresa, não é só importante... Então, é o mesmo papo do lint lá, sabe? Porque eu preciso ficar olhando se o lint tá certo? Não, eu tenho um padrão lá. Então, se eu conseguir treinar uma IA, ou se eu usar um cara de mercado que consegue resolver 80% dos problemas de código lá, que são, por exemplo, tem que lembrar que a gente não tem só programador sênior, a gente tem programador júnior, que tá começando. Esse cara conseguir olhar lá e já reclamar para ele, já conseguir submitar alguma coisa mais pronta, cara, eu já tô ganhando tempo dele, eu tô ganhando meu tempo, eu tô ganhando tempo de todo mundo, eu tô tentando sair, por exemplo, uma outra vertente que eu tô explorando é análise de segurança de código, né? A gente tem o Sonar que faz isso hoje, mas, cara, se fizer em tempo real e de repente a hora que o cara comitar já souber de alguma coisa, não precisa esperar o Sonar passar, entendeu? É mais um step na esteira. Exato. Que você vai colocar para garantir qualidade, agilidade, tirar o time, acelerar. Não, e eu garanto que o cara que tá menos preparado, alguém passou uma supervisão ali que não foi um humano que, tipo, cara, você geralmente tem um tech lead para 5, 6 dev, entendeu? Então, assim, esse cara vai conseguir de verdade olhar todos os pull requests do jeito que deveria? Cara, idealmente sim, mas a verdade é que quando o bicho pega ali, cara, não é tudo. O mais importante, ele vai colocar uma importância ali nas PRs, entendeu? Isso aqui é mais importante, isso aqui tá, esse cara manja um pouco mais, eu posso olhar coisa a menos, entendeu? E você pode usar IA até para ensinar, né, o próprio desenvolvedor, porque o papel do tech lead é direcionar o desenvolvedor que subiu algum código ali com algum, né, não da melhor forma como deveria subir, com brecha, enfim. E a IA poderia fazer isso, né, o cara subiu ali com um loop cíclico ali, né, que vai consumir memória, vai ter ali um memory leak, e você vai explicar para um júnior que subiu esse código e falava, pô, esse código deveria ser feito dessa forma, nesse caso, vai gerar um memory leak, etc, blá, blá, blá. Pô, o cara aprendeu, né? Então, hoje a gente tem dinâmicas home office, não sei como que vocês estão lidando com isso hoje, uma dificuldade das empresas até mesmo nesse tema de ensinar o pessoal mais júnior, né? Antigamente, você estava mais próximo do cara, você, perguntava, né? Às vezes o cara subia alguma coisa, o sênior olhava, né? Falava, pô, subiu merda aqui, né? Pô, isso aqui, chega aí, deixa eu te explicar aqui. Hoje em dia é um pouco mais difícil, você tem que saber se o cara tá numa call, se ele tá na mesa trabalhando. Então, são assuntos um pouco complexos de lidar. O nosso time de desenvolvimento está 100% remoto, e esse é um desafio que a gente passou na pandemia, e
entendeu que remoto não é não comunicar, né? Então, os times hoje costumam estar numa sala, que nem você está aqui, tá no Meet lá o dia todo, fone, aí você fala, cara, vou tirar a câmera, né? Porque eu quero... Né? Mas está lá, então alguém chamou, ele tá um grupo ali, né? Um grupo pequeno tá ali, então tá sempre disponível muito nisso aí. Então tá trabalhando, né? Obviamente, cara, e preciso sair, preciso resolver tal coisa, a gente tem muita... A flexibilidade é muita responsabilidade antes de falar flexibilidade. Então a gente tem superado essa ausência com as pessoas estarem ali em salas, né, virtuais, mas tá o tempo todo em sala para ter essa facilidade. Mas eu concordo com você. Aí acho que um dos focos é esse, né? Melhorar essa comunicação, ajudar, pegar. Então a gente tem olhado muito, gravar todas as reuniões que não são confidenciais e fazer o transcript. Então você pergunta, o que o time de tal área de negócio discutiu nas últimas semanas? Aí a poder te responder dentro lógico, restrito à empresa, mas um Meet lá que teve toda uma conversa, porque hoje o cara está presencial, mas as reuniões são por Meet. Aconteceu isso comigo. Eu tava conversando com um grupo e só tava conversando especificamente com o Rafael, né? Aí eu tava falando com ele, mandando, falou, pô, tem que falar com fulano de tal, faz isso, pô, manda e-mail pra... Aí ele falou, pô, eu tô aqui, deixa eu ir aí, né? Eu tava falando com ele no WhatsApp, mas ele tava lá na empresa. Mas só como uma dica também, para quem tá tentando se estruturar como IA, a gente tem seguido um framework que o pessoal da China segue muito, né? A Antigroup é nosso investidor e isso aqui foi uma coisa que a gente aprendeu com eles lá. Eles usam um framework dividido em 3 colunas, né? Então, uma é Me Too, né? Então, cara, o que o mercado está fazendo que eu preciso fazer também para não perder time. Daí a outra é Me Better, que, cara, como que eu faço melhor, e Me Only, né? Então, a gente tem olhado a IA nesse aspecto, né? Então, Me Too, cara, tem que fazer código review, tem que fazer, não sei o que, Me Better, por exemplo. A gente tem estudado, né, e de novo, né, acho que você tem que estar aberto, tem IA open source, faz alguma POCzinha, então a gente tinha um problema, por exemplo, de negócio que você tinha que, em determinado fluxo de negócio lá, por uma exigência do parceiro, tinha que preencher a ocupação, CBO, Código Brasileiro de Ocupação, cara, 300... cara, daí você chega lá, o que você é? Vende, sei lá, eu nem vou lembrar aqui. Mas você fala assim, daí a gente pegou uma IA, né, e falou, cara, esses aqui são os códigos de ocupação brasileiro, eu vou te falar com o que eu trabalho, e você me fala que, cara, acertou, acho que a precisão de 99%. Mais do que se a pessoa escolhesse a ocupação dela. Porque é tão complexo a ocupação. E então você falava assim, cara, me fala com o que você trabalha. O cara escrevia qualquer coisa e o cara falava... Então, isso, cara, você não precisava estar pagando token, uma IA bem pequenininha, open source, te resolveu esse problema. Então, Me Better, os agentes de atendimento, as ferramentas de marketing, agora Me Only, daí estamos lá, né? Daí que não dá para dar spoiler, mas o que a gente vai fazer com IA dentro do nosso ecossistema que realmente me tornaria diferente na oferta de um serviço, de uma funcionalidade. Então, Me Only. Então, a gente tem quebrado nesse framework, Legal. Né? Me Too, Me Better, Me Only. Vou até anotar. Pô, muito bom. Já quase 2 horas. Passa rápido, né? Passa rápido. Vi aí programa de estágio. Vocês estão com programa de estágio lá? Se vocês quiserem dar um spoiler aí, chamar o pessoal. Tem muita gente que ouve o podcast que quer entrar na área. Que já... cara, vou falar um pouquinho. Acho que eu e o Fernandão estamos super fã. A gente fechou uma parceria com a SPTech. Cara, a SPTech é um projeto... Cara, chama alguém para falar aqui. Um projeto... Muito legal. Assim, sensacional. SPTech. É uma faculdade, você tem um vestibular, é sofisticado, mas basicamente, primeiro ano você não paga, e altíssimo nível a faculdade, a gente está com 5 estagiários em tecnologia, as grandes empresas vão lá, e daí a partir acho que o segundo ano, mas tem os tecnólogos também, que seria o segundo semestre, mas vou simplificar aqui, a faculdade garante estágio para eles. Então, fecha parceria com empresas, como a DOTS,
Tem empresas que dão, né, maiores, Empresas pegam grandes, muito mais estagiário, mas garante. Daí, basicamente, com o estágio garantido, ele paga a faculdade a partir do segundo ano. Cara, qualidade altíssima, cara, exigência, o modo de trabalhar, a responsabilidade que ele cria, porque é isso, cara, você tem que estar no seu estágio, né, para você pagar a faculdade, é uma via de mão dupla, então cria um senso de responsabilidade, de compromisso nos jovens, a faculdade realmente faz a merecer pela qualidade que está formando a galera, é realmente algo... Tem um detalhe muito legal, cara, lá, que assim, você não escolhe estagiário, eles escolhem estagiário para você. Pô, que legal. Mas alinhado com cultura. Alinhado com a cultura, então tem uma entrevista do que, por exemplo, ó, o estagiário de arquitetura lá, fala assim, o que você faz? Fala, cara, ó, aqui a gente mexe com tudo, mexe com... Então tem que ser um cara que entende um pouquinho de front, que já viu um pouquinho de back, ou pelo menos gostaria de estar nessa área. Então você explica um pouco de tudo lá, e o pessoal, por exemplo, do back-end fala, aqui é back-end, então eles, dentro desse perfil que você traçou, eles vão achar, por exemplo, aí tem um estagiário de produto lá, então tem que ser uma pessoa que tem boa comunicação, assim, então dentro do perfil que você traça, eles pegam as pessoas lá e te apresentam. Ó, esse aqui eu acho que seria legal para arquitetura, esse aqui eu acho que seria legal para por time de back-end, isso aqui seria legal. Te apresenta assim, esse cara vai trabalhar com você. Caraca, que legal. E você não sabe escolhe. quem é a pessoa que vai... Não. E daí você, assim, nosso compromisso cara, não gostei. Não gostei. Não, se o cara tiver algum problema comportamental... Eles trocam, eles fazem tudo. Não é que a escola quer nem a gente, mas, cara, tô contigo. Então, pra gente formar. A gente entra com o mindset de desenvolver uma pessoa também. Então, a gente é parceiro. Mas, cara, é maravilhoso o projeto. Pô, legal. SPTech, eu já vou atrás de alguém pra gente bater um papo aqui. Cara, é muito legal. Acho que é bem legal. Cara, tem cases. E todos os estagiários que chegaram, pelo menos na área de tech ali, cara, estão sendo sensacionais, assim, tipo... você vê que o tratamento com eles é diferente mesmo, assim. Então... Tem 2 gerentes do time que conheceram o programa e falaram, não, meu filho, estão estudando. Então estudando lá, cara, e é super legal. E eles falam assim, e aí, seu filho tá gostando? Não, tá gostando, tá curtindo, tá... Cara, é porque realmente é diferente, assim. Eu acho que hoje, olhando, se eu tivesse essa oportunidade, eu teria feito lá também. Cara, muito legal, faz bastante sentido. Mas a gente acredita muito nisso, né? De formar pessoas. Eu acho que formar pessoas, a gente cobra muito, a gente não tem sênior. Putz, mas cara, você tá formando sênior? Você tá fazendo, né? Quantas pessoas você trouxe junto com você lá e evoluíram, sabe? Tipo, então hoje... Pelo menos na minha carreira, eu nasci de alguém que acreditou em mim, né, vamos dizer assim, né, alguém que realmente falou assim, não, você tem uma chance aqui, né, eu tava numa faculdade que não era tão boa, então a pessoa me deu uma oportunidade, entendeu? Até hoje a gente é super amigo, cara, e parceiro, sabe, então a gente aprende muito, troca muita ideia, a gente sempre conversa, tenho ele como um tutor mesmo, assim, sabe, para muitas coisas. E da mesma forma que ele fez comigo, eu fiz com outras pessoas que a gente vai trazendo junto, né? E eu falo, cara, vai ensinando, vai melhorando. E aí você tá formando o sênior. Porque você não tá formando, aí de repente a empresa acontece de... Putz, cara, você perdeu alguém, um líder importante. Você formou alguém pra ficar no lugar dele? Você não formou? E aí, até você trazer uma pessoa de fora, ter a cultura, que é o que a gente tava falando aqui, né? Saber se o seu santo bate, se você... Cara, é difícil, então... Se a gente tiver pessoas preparadas para isso, né? Então hoje o nosso foco é muito em cima disso, assim, a gente tentar trazer sempre alguém que já está dentro da empresa para formar as pessoas para que a gente consiga realmente ter essa sucessão, né? O trabalho de um bom líder, na minha opinião, é ele formar sucessores, né? Ele precisa... a gente precisa ter esse tipo de coisa dentro das empresas, né? Pra gente até não sofrer com... Cara, as pessoas evoluem, de repente elas abrem o próprio negócio, ou então decidem mudar de carreira, e aí, você vai ficar vendido nisso? Não, então, acho que é uma parte importante da empresa trabalhar. É heterogêneo, né? Molecada de 20 anos, eles perguntam, cara, o que sua geração gostaria de ter no app aí, né? É isso é verdade. Porque, meu... É isso. Talvez um TikTok. Cara, não... Então, pô, isso faz sensacional. Sim. Pô, legal. Pô, quero agradecer, pô, muito bom papo. Papo bom quando passa rápido. Verdade. 1 hora, quase 2 horas. E agradecer o Gibra.
por aceitar aí a gente bater esse papo, Fernandão. Eu que Foi um prazerzão conhecer vocês pessoalmente, a gente já tinha batido um papo. Bacana, parabéns pelo trabalho também. Vocês estão fazendo um trabalho massa lá na Dots, já passei por lá, né? Eu já deve ter alguns códigos meus lá. Ei, rapaz. Carlos Eduardo lá. E aquela pergunta do legado lá, eu ainda não tenho, mas a gente vai enfrentar aí, vou te chamar. Vai vir como fornecedor agora, não mais funcionário. Mas... Não, eu tô aí para ajudar vocês. Então, com certeza. E também trazer uma coisa que eu gosto muito, tô vendo que agrega muito valor, né? E não, acho que para vender, é mais para trazer, né, mais para perto pessoas que são tomadoras de decisão e se ajudar, né? Eu tenho dores com o time de desenvolvimento, a gente tem produtos, e tá do lado de pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios. Eu trago para dentro de casa, ver onde que eu posso ajustar, ver onde que eu posso melhorar, seja contratar um estagiário, que eu tô com vaga aberta estagiário através da SPTech, isso aqui para mim vai ser sensacional, seja para melhorar o time de plataforma que tem dentro da empresa também, e a ideia é criar esse ecossistema que hoje o mundo está indo para isso, para comunidades, né? E como que a gente cria uma comunidade de pessoas que trocam figurinhas, é óbvio que não compartilhando informações sensíveis, mas que você pode ajudar, né, o pessoal lá do Carrefour, o Fernando, o Luiz, né, na verdade, o pessoal da Hidrovias, né, tem o Bruno lá da Tio Seguros, e a gente tá próximo ali e compartilhar a figurinha, né? Isso que eu tô tentando trazer para a gente se ajudar, né? Eu acho que é um momento bacana aí de trocar informação, né? Como que a gente está usando IA, como que outras empresas estão usando, e a gente se ajudar. Com certeza é por aí. Acho que, obviamente, tem algum dado estratégico mais confidencial, mas, cara, se ajudar faz parte. E o conhecimento também, você vai aprendendo, né? A gente, por exemplo, gosta muito de usar software livre lá, e eu sempre falo, meu sonho também é a gente, né, pôr alguma coisa que a gente faz na comunidade, assim, né? Já fiz no passado, mas tô sempre provocando, né? Então, vamos abrir o nosso, sei lá, uma coisa que a gente fez que é mais simples, por exemplo, curtador de URL. Inclusive, não tá ideal, mas tá público, mas algumas coisas a gente gosta, acho que faz parte de se ajudar. A gente pega muita coisa open source, né? Também tem que devolver, né? Tem que devolver, acho que faz parte, essa reciprocidade, acredito muito nisso. Legal, prazerzão, muitíssimo obrigado ao Fernandão, Rafael, e vamos nessa, obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado, parabéns pela iniciativa aí, cara. Vai ajudar com certeza aí, pelo menos a gente que tá nesse caminho, por mais que tenha já tá um bom tempo na estrada, a gente sempre precisa de algumas opiniões, né? Sim. Tem o pessoal lá eu vou colocar vocês lá no grupo da Platform Rocks, cara, assim, animal o trabalho que os caras estão fazendo, não só engenharia de plataforma, mas diversos outros temas, inteligência artificial, dados, tem uma galera muito boa lá, e, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Show. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.